estamos aqui hoje. Bom dia, seu Betinho, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Pô, hoje é um dia histórico, dia 20 de abril, centenário do Clube Atlético Juventus, e aqui com o Betinho, que acho que está entre os 10 maiores atletas da história do Clube Atlético Juventus, e talvez entre os 5, o maior artilheiro, não é isso, do Juventus? Eu não fui um dos maiores artilheiros, mas eu fui o único jogador que saí jogando pelo Juventus, chegando à seleção brasileira. Brasileira. Então isso foi um fato em 88. Desculpa, eu não sou o único. Teve um na década de 60 ou de 30, né? Acho que é Jairzinho o nome dele, o Joaquinzinho, que também teve essa história. Jogando no Juventus, foi para a seleção, um amistoso, se eu não me engano, no Uruguai. Mas ele volta para o Brasil e já é vendido para o Fluminense. Né? Então ele começou ali no Juventus, foi para a seleção e já foi. Eu não. Eu joguei no Juventus, fui para a seleção, retornei para o Juventus ainda, tive a minha história lá. Né? E o senhor começou no Juventus, aí o senhor foi para Palmeiras, Cruzeiro? Do Juventus, eu sou convocado para a seleção em 88, o técnico era o Carlos Alberto Silva. Ele era treinador do Cruzeiro e da seleção naquela época. Teve as Olimpíadas e eu estava na relação de 30 jogadores pré-inscritos, né, para as Olimpíadas, mas eu acabei não indo porque não lembro se foram 18 ou 20 atletas naquela época. Foi em Seul, o Brasil foi prata, nós perdemos para a Rússia. Para a Rússia ou para a França? Acho que foi para a França. E pós os Jogos das Olimpíadas, tinha um amistoso contra a Bélgica, na Bélgica, acho que se não me engano foi em Antwerp, e aí 3 jogadores não poderiam ir, que os clubes não liberaram. E, inclusive o Giovani, que jogava no Vasco, meia muito, muito bom. Sim. Inclusive eu não fui, né, para as Olimpíadas, até pela posição dele. Aí o Vasco não liberou ele para esse amistoso. Sim. E eu acabei sendo convocado pelo lugar dele. Inclusive foram eu e mais 2 jogadores, Zé do Carmo, que inclusive também é um volante fantástico, e o Marcelo Digian, que jogava no Corinthians. Sim. Então nós 3 saímos daqui, encontramos com eles lá na Bélgica, e aí fizemos esse amistoso. Entrei no lugar do João Paulo, ponta esquerda, que jogou no Guarani, né? Rápido. E depois disso, na volta para o Brasil, o Carlos Alberto perguntou: como é que está a sua situação no Juventus? Eu falei: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos querem. O Ferreira Pinto, o presidente, falou: eu não empresto para clube paulista, eu só vendo. E na época os clubes não tinham dinheiro, né? Eu cheguei a valer $1 milhão, né, naquele período lá, pelas campanhas que eu vinha fazendo no Juventus. Sim. O Carlos Alberto falou: então eu vou te levar para o Cruzeiro. Eu falei: beleza. Uma semana depois o Cruzeiro vem, vou pro Cruzeiro, aí o Ferreira Pinto empresta, porque ele fala: é um estado diferente, ninguém te conhece. Porque quando eu fui convocado para a seleção, que eu chego no Rio de Janeiro, a imprensa do Rio ficou abismada. Sim. Quem é o Betinho? Marcelo Digian jogava no Corinthians. Sim. O Betinho jogava no Juventus, mas quem que é o Juventus, né? Sim. Então teve muita desconfiança, mas eu fui bem no jogo e tal, então as pessoas não falaram mais nisso. Acabei indo para o Cruzeiro, aí a gente disputa a Copa União de 88. Sim. O ano que Bahia e Internacional fazem a final, mas faz a final em 89. Porque em 88 acho que teve um imbróglio Palmeiras e Corinthians, e a competição foi adiada para fazer a fase de mata-matas no ano seguinte. Então eu fico, inclusive o Cruzeiro, quando eu chego, tá na última colocação do campeonato. E a gente consegue fazer um segundo turno muito bom e classifica em 8º lugar. Só que a gente pega o Internacional de Porto Alegre no mata-mata. Tafarel era o goleiro, o Nilson, tinha o Edu, ponta esquerda, Maurício, time muito bom do Inter também. A gente empata no Mineirão 0-0, é quando eu realmente conheço o Tafarel, né? Porque depois o Tafarel faz a história que faz. Porque teve 2 lances que ele faz defesa assim que eu poderia ter feito o gol. Uma cabeçada e um chute. Ele pega a bola, que eu falo: não é possível, né? 0-0 o primeiro jogo, fomos jogar o segundo jogo no Beira-Rio, nós perdemos 2-0, fomos eliminados. Volto para o Juventus de novo. E fico o Campeonato Paulista no Juventus. Disputo o Campeonato Paulista, o Cruzeiro vem de novo, em 89, né? Vem de novo, vou pro Cruzeiro, faço lá o segundo semestre.
E aí eu volto para São Paulo. E nisso, aí surge a possibilidade do Palmeiras. No Juventus você jogou, você começou jogando, onde que o Juventus te descobriu? Foi na base deles? Não, Foi no, onde? Então, em 83 eu já tinha feito avaliações de alguns clubes, inclusive São Paulo, Corinthians, Palmeiras e no próprio Juventus, e não aqueles não da vida, né? Mas vamos continuar. Jogando bola, inclusive com o Sérgio Soares, em 80 eu conheço o Sérgio desde 80, 81. A gente jogava na Várzea em São Bernardo do Campo. Ah, tá. Vocês dois são aqui de São Bernardo, é isso? Eu sou de São Bernardo e ele é de São Paulo da Saúde, né? Sei. E então nós jogamos junto na Várzea, chamado Tipicar, o nome do clube aqui inclusive aqui perto. E aí a gente joga o estadual, tem o estadual. Primeiro era o DEF, que tinha esse campeonato aí, o DEF, que era uma oportunidade de poder aparecer. O campeão do DEF depois disputava um estadual. E teve um estadual em 83 em Americana. A gente termina em terceiro lugar, perde a semifinal para o Juventus. Perdemos a semifinal para o Juventus. Eu fui um dos artilheiros aí da competição. Era um amador? Era totalmente amador, né? Naquela época era dentão, né? Não era nem juvenil. Sub-20, imagina. Não tinha essas coisas. Aí a gente disputa essa situação, esse campeonato. Aí o treinador do Juventus, na época o Borracho, ele dá um cartão e fala, ó, vai daqui tantos dias, vai lá no Juventus pra gente fazer uma avaliação com você. Aí eu passo esse período, vou lá pro Juventus e acabo sendo aprovado, né? E aí começa a disputar aí sim o juvenil, campeonato juvenil que tinha. Aí eu fico um ano lá, um ano que não foi tão bom, nosso juvenil era bom, mas o resultado não veio. Até falei para meus pais, ó, eu já fazia Senai, eu já estudava cursos técnicos, né? O senhor tinha quantos anos, desculpa? 17 anos. 17, já estava pensando em fazer faculdade, fazer outra coisa? Eu já estava pensando outra, porque dentro de campo a coisa não estava funcionando, e 17 anos, né? Sim. Mas aí chegou no final do ano, nós subimos para completar, 5 jogadores subiu para completar. Os juniores queriam disputar a Copa Paulista, naquela época era Taça São Paulo, né? Hoje que é Copa, antes era Taça São Paulo. O que seria o equivalente à Copa Paulista? Os times que não jogavam uma divisão nacional, tinha esse torneio aí. Porque também já teve, era Mendonça Falcão, já teve uns 1000 nomes também. A Taça São Paulo eram só 24 times, eram os melhores, eram campeões estaduais só. Sim. E nós tínhamos sido campeões estadual paulista no ano anterior, né? Então foi para essa Copa. Só que aí eu só fui para completar treinamentos e tal, mas aí com perspectiva de permanecer pro ano seguinte, né? E aí isso acontece, e aí eu começo. Juniores, né? Juvenil, juniores. Nós fomos bicampeões paulistas, campeão da Copa São Paulo. Da Copa São Paulo Junior? O senhor foi campeão com o Juventus? Com o Juventus. Em 85, eu era reserva, mas entrei em todos os jogos da competição, né? Quem mais subiu nesse time do Juventus? Então, aí depois acaba subindo o Rodinei, que é o centroavante, né? O Paulo Roberto, que era a gente chamava de Chocolate, mas ele também. Só que ele depois teve problema de joelho, acabou. Mas subiram 4, 5 jogadores pro time profissional. E aí a coisa foi acontecendo. Em 85 eu já começo a fazer parte do time profissional, vou no banco, alguns jogos. Jogava nos juniores, mas fazia parte. Sim. Aí depois em 86, de 86 com 20 anos, porque na época só se profissionalizava com 20 anos. Não é igual que nem hoje com 16 anos você já faz contrato profissional, né? Então era com 20 anos, aí eu me profissionalizei e aí eu passei a ser titular da equipe principal. Então foi 86, 87, 88, fazendo campanhas muito boas. O Juventus, né? Era o moleque travesso, né? Era pedra no sapato do Corinthians, principalmente, né? Nos outros grandes também, né? Verdade. E os jogos na Javari tinha esse público que tem hoje ou é maior, menor? Era maior. 8, chegou a ter 8, 10 mil pessoas lá. Não sei aonde que... Por que agora não consegue? A bunda do brasileiro aumentou? Eu nunca entendo, cara. Porque tem registro de jogo com 15 mil pessoas lá, com 10 mil. O que acontece? Hoje não é só a Javari, né? Todos os estádios, né, diminuíram porque eles colocaram assento. Sim. Aí houve
Antigamente ficava um em cima do outro, um ficava de pé e aí cabia o que cabia, né? Morumbi coube 130, 140 mil pessoas e hoje é 80 mil, né? 75. Mil, coisa desse tipo, né? E o senhor, quais treinadores o senhor teve no Juventus que marcaram o senhor, que foram importantes na carreira do senhor? Um deles é o Candinho. Sim, sim. O Candinho foi o que deu a oportunidade de eu me firmar como profissional. E tive também passagem, o Dudu teve por lá. O Dudu também foi um cara que ajudou demais, agregou demais na minha carreira. Mas o Candinho foi o que realmente abriu as portas, né, na equipe profissional e me deu confiança, né? Até tinha uma situação que ia jogar contra o São Paulo, o Zé Teodoro na época era o lateral direito que mais apoiava, que não sei o quê. Ele falou assim: ó, Betinho, você vai pelo lado esquerdo, você vai correr atrás do Zé Teodoro, né, para marcar ele. Mas quando você pegar a bola, se você não for para cima dele, não tentar o drible, não fazer ele correr atrás de você, para mim não importa, com 5, 10, 15 minutos eu te tiro do jogo. Você vai correr para trás, mas você vai ter que ir para cima dele também. Então era um cara que dava confiança. Isso foi uma das coisas assim marcantes para mim ao longo da minha carreira, né? A confiança do treinador com o jogador, né? E aí foi onde eu realmente evoluí e cresci, né? Cheguei à seleção brasileira jogando pelo Juventus. Pelo Juventus. E como que era o Ferreira Pinto, cara? Era um Eurico Miranda, um Paulo Maracajá, da Javari mesmo? Era uma coisa assim, cara? Era bem isso mesmo. Como foi o relacionamento seu com ele, desde o começo? O senhor lembra assim? Tem histórias engraçadas? Não sei. Não, assim, ele poucas vezes se fazia presente. Né? Raramente ele ia na Javari dias de semana, dia de jogos, ele estava sempre presente. Alguns churrascos que acontecia que ele fornecia e tal, mas ele era mais conhecido que realmente na federação ele era muito forte. Então quando o Juventus, não que necessitava de uma ajuda de arbitragem, mas a escala do jogo, vai jogar aqui, vai jogar lá, e o Campeonato Paulista era longo, né? Era turno e retorno, era competições bem difíceis, né? Então o Ferreira Pinto era nesse sentido. Se ele tivesse que, não, o Juventus tem que jogar nesse horário, o Juventus vai jogar nesse horário. Então ele tinha essa força, né? Na época, se eu não me engano, na Bia Bichedi também era outro também, que ele se representava realmente o clube, fazia que... porque os grandes, né, já têm a força normal. Então o Juventus não era o coitadinho, também era um cara forte dentro da federação. E cara, era uma outra época nesse dia. O Campeonato Paulista era uma Champions League, né, cara? Era o grande calendário, né? Libertadores, os clubes grandes não ligavam, né, cara? Faziam questão. Porque as equipes do interior todas eram fortes. Aí era América, Noroeste, Ferroviário, o São Bento. Você jogava no interior, era difícil pra caramba. O interior, os clubes do interior abasteciam os times grandes ao final do Campeonato Paulista, que depois iria para o brasileiro, né? Mas o Campeonato Paulista, ninguém abria mão. Jogar fora de casa era difícil pra caramba, e a competição onde a qualidade técnica era... Aí não é só o Paulista, né? Mas era uma geração onde a qualidade técnica fazia diferença, né? E hoje, infelizmente, o interior perdeu toda a força. Né? Você vê o América, né? Que foi agora pra Bezinha, né, cara? Com a situação... Pra quinta divisão, né? Da quarta agora foi pra quinta divisão. Uma coisa... E o América era... O senhor jogou no Mário Alves Mendonça, não jogou? O estádio antigo? Devia ser um calor, um inferninho ali, né? Porque a torcida, fora o calor, era complicadíssimo. Vamos jogar lá. E Orlando Fumaça, que era um zagueiro que batia aqui, né? E outros jogadores. Além disso, ainda a qualidade técnica, né? Que hoje, infelizmente... Quais zagueiros, o senhor é da segunda geração dos anos 90, quais zagueiros mais duros ou laterais que eram mais chatos? Pinheirense o senhor deve ter jogado contra? Pinheirense, igual o Orlando Fumaça, tinha aí o Dema no Santos, Paulo Robson no Santos também, que o Paulo Robson acho que até veio do São Bento, se eu não me engano. Então tinha laterais que era complicado. Zé Mário, um do Guarani também, um lateral esquerdo também. Mas também a galera batia um pouco, né, ou não?
Era uma maneira deles tentarem intimidar, né? Porque o senhor não é muito alto, né? Não sei Não, se. eu tenho Então, 1,73. então era muita técnica, né? Então, aí, jogador mais franzino assim, tipo o Alex, né? Não sei, Sim. nesse sentido. Eu falo assim, eu era um jogador que tinha muita velocidade e boa resistência. Então, eu era um jogador tático e ao mesmo tempo conseguia sair de situações pela minha velocidade complicadas, vou dizer assim. Porque os caras hoje, né, passou esses anos todos, o César Sampaio e outros jogadores falam, porra, marcar você era ruim demais, você não caía, porque eu era rápido e tinha uma estrutura boa e muita mudança de direção. Inclusive eu estava vendo a ESPN falando uma reportagem, tava o Tico e o Simval. Sim, da portuguesa. Do Denner, sim. né? O que o Denner fazia, ele não dava drible, ele desviava de tanta velocidade. Eu era um pouco isso também. Eu tinha muita velocidade, dava um toquinho, eu já saía do marcador. E os caras tentavam me achar, né, para dar a porrada e tal, e muitas vezes eu não caía, eu ficava de pé. E isso foi um diferencial em relação... tomava pancada e não falava nada. Levantava, o senhor não falava, só que eu pegava a bola e ia de novo em cima. E o cara assim, se você vier aqui de novo eu vou te bater. E xingava, né? Sim, e dava soco no... Passava a mão na bunda, tinha isso, tinha, né? E eu sempre tranquilo e equilibrado. E isso trouxe para minha carreira até como treinador, o equilíbrio. Porque qual é a maneira do jogador com menos técnica levar vantagem? É porque você perca o seu equilíbrio. Sim. Se você perder o seu equilíbrio, você não vai fazer o que você está acostumado a fazer naturalmente. Aí ele vai levar a vantagem. Agora, se você mantiver equilibrado, ele vai ficar pé da vida, vai tirar porrada, não vai te achar, e você pode ocasionar uma expulsão dele, né? Levar vantagem em cima disso. E essa posição de camisa 8, o senhor já aqui na Várzea era ou foi lá no Juventus? Como que foi? Na verdade, eu joguei com a 7, com a 8, com a 9, com a 10 e com a 11. Nossa! Na Várzea eu era mais o 9, eu era o centroavante. Era o pivô. Para fazer gol, porque eu era rápido, né? E fazia gols, como também perdia. Depois que eu fui para o Juventus, que aí eu fui realmente aprender funções táticas, né? Porque na Várzea você joga, o treinador fala, pega a bola e faz o que você sabe fazer. E ele não fala, vai para direita, vai para esquerda. Não treina fundamento. Nada. Era jogar, estudar e final de semana ir para Várzea. Sim. Né? E aí quando você entra num clube, que aí você tem que aprender posicionamento, aí os fundamentos, isso é um debate que se tem até hoje, né? Porque tinha dias específicos onde vai ser só trabalho de fundamento. Você vai chutar com a esquerda, com a direita, cabecear, dominar. Hoje não se faz mais isso. Não? Não se faz mais. Mas por que não pode? O que os atletas não querem? Ou é tudo? Vai um pouco dos atletas, porque eles já acham que já sabem tudo, né? E outros, porque os treinadores da base, hoje, eles têm que ganhar também. Eles têm que ser campeões para permanecer ali no campo. Entendi. Então se trabalha mais tática, mais funções do que o fundamento, que é o fundamental. Fundamento é fundamental para que o atleta se desenvolva. Hoje o jogador chega ao profissional com muita deficiência, mas o senhor que é treinador sabe bem melhor que eu, que nem o Tele diz que insistia tanto até o cara entender, né? Xingar, fazia. Sim. E o Tele foi meu treinador. Sim, também, né? Também era um cara... Ele era perfeccionista. Ele queria que você fizesse aquilo da melhor maneira possível. E futebol é repetição. É repetição. Quanto mais repetições você fizer, mais você vai fazer aquilo naturalmente. Sim. E hoje não se faz mais. Né? Igual faz quanto tempo que não se vê gol de falta. Sim, acabou, né? Porque os treinamentos hoje, eles acontecem, você apita, os caras já disparam para pegar o celular, para ver o que estão falando, que na rede. Ele não se dedica pós-treinamento mais. Mas isso, o senhor que trabalha com tantos, o senhor trabalhou na região Nordeste, em diversos clubes, Sergipe, na Bahia, também é assim, a molecada não treina falta, não sei,
Mas você não fala, ele não segue o ex-atleta, alguém? Porque na sua época, se você questionasse o Candinho, alguém, você até apanhava, né? Não sei, Com os caras eram bravos, né? Tem também algumas situações. O caso do treinamento. Hoje os treinamentos são com muito mais intensidades. A sequência de jogos, né? Que você joga muito, viaja. Então, às vezes, você não tem... Você faz um treino com uma determinada intensidade que se você colocar o cara para bater falta, você pode correr o risco de perder ele. Uhum. Não que não possa fazer, mas você limita ele. Em vez de bater igual o Zico fazia 30, 50, 60 faltas, hoje você vai fazer o cara bater 10. Mas você vai fazer 10 em uma semana. O Zico fazia 60, 80 por dia. Por isso que ele tinha aquela perfeição. Sim. Né? Os treinamentos não eram como eram hoje, então permitia que ele pudesse ficar lá batendo na bola, né? Repetição. E ele conseguiu fazer o que conseguiu. Então tem um pouco disso, né? Nós treinadores também limitarmos um pouco, porque se a gente perder o atleta, é porque a gente já não tem tanta qualidade. Sim, clube menor, muito menos. Muito menos. Estrutura, porque você está no lugar, você começa a treinar a falta, quem já está doido para ir embora, para pegar o ônibus, vamos embora. O roupeiro, as pessoas que trabalham no clube, vamos embora porque eu tenho que pegar o ônibus, se eu perder esse ônibus eu não vou ter outro, não sei o quê. Então tem uma série de situações. É lógico que numa equipe grande, vamos falar Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, é outro. Eu acredito que esses caras têm um pouco mais de tempo para poder se dedicar a os fundamentos, né? Ou deveriam ter, né? Mas aí também acho que são poucos. São poucos. A maioria deles apita. Antigamente a gente ficava no campo resenhando, falando do adversário, falando sobre o treino. Hoje eles não falam sobre o futebol, sobre o jogo, eles não falam. Fala de moça, de tudo, celular, de TikTok, vamos pro joguinho do videogame. No futebol do videogame eles são bons pra caramba. Sério, seu Betinho, que maluquice. Na sua época não tinha nem gibi, né? Não sei, era só bola, né, cara? Só falava de bola. Eu falo que, assim, nós somos uma geração privilegiada. Tivemos a rua. O que eu aprendi no futebol até chegar no Juventus foi a rua. Eu que tinha que sair, porque eu era pequeno, jogava contra os grandes, eu tinha que dar um jeito de sair da marcação deles para poder fazer o gol. Eu queria ter a bola para poder fazer o gol. Hoje essa geração não tem rua, tem os professores de societies, né, de escolinhas, que entendimento de funções de posição, de fundamentos, pouco se faz, pouco se realiza, né? E o jogador vem dessa geração, de fazer pouco, de ter pouco entendimento da função, que a gente fala assim, um volante, qual a função do volante? Marcar a cabeça. Essa é uma das funções, 5, né? Mas depois disso, ele precisa ter um bom passe, ele precisa fazer um lançamento longo, ele precisa ter uma primeira bola boa. Se ele não tiver esses outros requisitos, só a marcação não resolve. Só a marcação fica pouco, né? E aí quem está ensinando ele, será que ele sabe que o volante precisa dessas outras situações? Né? E aí vamos de novo ali para a base. A base tinha que fazer isso. Porque quando o jogador chega no profissional, não dá tempo do treinador. Porque o treinador precisa ganhar o próximo jogo, precisa ganhar o próximo, e o próximo senão está na rua. E eu não vou te explicar, o volante, você tem, além de marcar, você precisa também fazer isso aqui. Você precisa ficar um pouquinho mais treinando. O cara não se preocupa com isso. Até porque o senhor mora em São Paulo, o senhor assume o clube lá, já estreia um mês depois, sei lá, como o senhor mal conhece os atletas, né? Chega, já tá... Em 2014, eu fui pro Nordeste, que eu fui para Sergipe. Eu cheguei no Confiança numa terça-feira para jogar um clássico no domingo. Eu não conhecia um jogador, Tinha o Geraldo, aí a história do Geraldo eu conhecia, porque jogou no Nordeste, Esporte, um jogador consagrado e tal. Mas eu não conhecia ele pessoalmente, nunca tinha visto ele jogar realmente. Peguei o Geraldo, como é que tá aí o grupo? Eu cheguei porque a coisa tá ruim, estão apanhando, estão perdendo, não sei o quê. Professor, o grupo é bom, o grupo é dedicado, não estamos com um momento legal, mas é um time que trabalha, tal. Falei, então tá bom, vou fazer o seguinte, você cuida do vestiário e eu cuido do campo.
Se você sentir que algum jogador precisa que eu chegue perto para conversar, eu vou, tal. E eu aqui no campo, se eu sentir que o cara não tá legal, não tá, eu falo, encosta nele, falo. Através disso, fizemos uma relação boa de confiança e a coisa foi. Fomos campeões estadual. Olha só. Subimos da Série D para a Série C em 2014. Permaneci para o ano seguinte, fomos bicampeões estadual. Batemos na trave para subir para a Série B do Brasileiro. Sim. Perdemos o mata-mata por Londrina. E fiquei depois, o próximo ano. Fiquei 2 anos e meio num clube. Olha que só. Depois disso nunca mais aconteceu, né? Que hoje é raro. Sim, o senhor acho que fica 6 meses. Vocês todos, né? O Sérgio 3, também. 4 meses, né? E vai, pula aqui, pula ali. Então, o Abel hoje é uma referência. Sim, mas também deram tempo para ele. Não, mas então, as conquistas fizeram com que ele permanecesse. Sim. Né? E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 2 anos e meio porque tivemos a conquista. Sim, mas não é sempre isso que acontece. Sim. Né? A esposa do senhor foi para Aracaju, a família toda? Foi. Ficou um período lá de 1 ano e 1 ano e meio, né? Tivemos junto, porque também é difícil. Fora isso, não tem como levar. Minha filha está na escola, então não dá para ficar pulando de escola em escola, né? Mas o Aracaju, o senhor gostou? O Confiança foi do melhor trabalho, o senhor de treinador, assim? O que o senhor conseguiu até agora fazer em mais... Foi a minha primeira conquista como treinador. Sim. Né? Então, até então não tinha tido conquista, até também foram trabalhos curtos, porque eu paro de jogar em 2004 no Juventus, eu começo no Juventus, encerro no Juventus. Vou ser auxiliar do Sérgio Soares, a gente trabalha junto 4 anos, né? E aí depois eu fui pro Palmeiras, trabalhar no Sub-20 do Palmeiras e o Palmeiras B na época. O Palmeiras B, sim. O Toninho Cecílio era o diretor, sim. O Jorginho era o coordenador da base, nós tínhamos jogado junto, né, no Palmeiras. Sim. Ele me levou para lá, tanto é que eu falei pro Sérgio, ó, surgiu essa situação, porque eu não tinha ideia de ser treinador. Eu seria auxiliar do Sérgio, como o Filipão e Murtosa foi durante muitos anos. Porque nós somos compadres, irmãos, né? Tá. Ele é padrinho Sérgio, eu sou padrinho do filho dele, ele da minha filha. Então... E de casamento, porque a gente se conhece há mais de 40 anos. Entendi. Né? Então, eu falo, é um irmão que o futebol me deu. Né? E então a gente... Era a ideia de trabalharmos junto nesse sentido. O Sérgio sempre teve a ideia fixa de ser treinador. Sim. E eu, por ser mais tranquilo, ser auxiliar dele, né? Tava bom. Tava tranquilo mesmo. Mas aí a gente tá disponível no mercado, surge essa situação no Palmeiras, fui conversar com ele, ele falou, você tem capacidade. E mas era juniores e time B, eu falei, eu sempre gostei de, né, dentro dos trabalhos, chamar os mais novos para conversar, orientar e tal. E aí fico 1 ano lá no Palmeiras, aí depois acabo saindo, e aí eu vou pro Juventus, no MA3 em 2010, o Marília, Guaratinguetá, até surgir essa oportunidade no Nordeste lá no Confiança. O Frei Paulistano foi antes ou foi depois? Foi depois, porque aí era a Série B do Sergipano, não era isso? Não, já era já era divisão, um. Já era um. Inclusive meu filho jogava no Frei Paulistano. E meu filho Matheus, também. É o seu nome, o Sérgio Soares, muitos outros amigos falavam, leva seu filho para trabalhar com você. Mas eu sempre relutei, porque eu sei da qualidade técnica dele. Mas sempre eu ouvia aquela historinha, só joga porque é filho do treinador. Então, para evitar isso, eu nunca levei o Matheus para trabalhar comigo. Levei ele lá no Confiança, ele treinava lá, e aí surgiu uma oportunidade de ele ir para a segunda divisão lá do Sergipe, que foi o Dourense. Ele foi para lá, foi campeão, subiu. Aí no ano seguinte jogamos contra, né, Confiança e Dourense, já foi uma coisa assim muito legal. E aí depois, em 19, eu tô no Confiança, na primeira fase do campeonato, eu sou mandado embora ao final da primeira fase. E eu acompanhei os jogos do Matheus, ele tá no Frei Paulistano. Então aí eu ia assistir os jogos, jogamos contra eles, né, conhecia muito bem o time deles. Então eu falei para ele assim, Matheus, eu não vou para São Paulo agora, porque classificaram para o hexagonal final. O Confiança já estava classificado para o hexagonal, nós lideramos a primeira fase toda. Na última rodada a gente perdeu o Dourense
o Lagarto ganhou, o Lagarto terminou em primeiro, a gente em segundo. Já dava uma vaga direta à Copa do Brasil. E acabei sendo mandado embora por causa dessa situação, porque nós terminamos em segundo lugar. Entendi. Aí eu falei, Matheus, então eu vou ficar aqui, vou acompanhar os jogos, depois a gente vai embora para São Paulo. Eles classificaram na última rodada pro hexagonal. Se eles perdem o jogo, eles caem para a segunda divisão. Se eles ganham, eles classificam pro hexagonal. O campeonato estava bem assim. Eles ganharam o jogo. O treinador que estava tinha um contrato só até o final do campeonato, né? E certo. não achava que ia classificar. E ele também estava com problema familiar. Então eles classificam e ficam sem o treinador. Aí ele me liga, eu fui mandado embora na segunda, na terça-feira à noite ele me liga, fala, pai, os caras aqui perguntaram se você não viria pra cá. Eu falei, pede pra eles me ligarem. Eu tô aqui, eu não vou pra São Paulo mesmo agora, ia ficar aqui esperando. Aí eles me ligaram, acertamos, eu conhecia bem o time deles, né? Sim, e o futebol do Sergipe, com Sergipe. certeza. Aí acabei indo pra lá e a estreia no hexagonal seria contra o Confiança no domingo. Logo com Confiança. Logo do Confiança. E eu falei pra eles assim, ó, são 5 jogos, 9 pontos, a gente ou é primeiro ou é segundo colocado. Só que para que a gente chegue lá, vocês precisam mudar a postura de vocês. Vocês se classificaram na Bacia das Almas. Eu sei o que acontece aqui, questão de alimentação, de moradia, as dificuldades, os grupinhos que tem. Eu sei tudo aqui. Agora, se vocês estiverem dispostos a trabalhar, a gente pode fazer história. Porque eu conheço muito bem o futebol sergipano, estava no Confiança, joguei contra vocês, as outras equipes. Nós temos chance, porque o time de vocês é bom, mas tem que mudar a postura. Eu vou conseguir melhorar algumas coisas, alimentação, moradia aqui, mas eu preciso que vocês no campo também mudem a postura de treinamento. E eu acho que eles acreditaram nisso. Aí a gente vai fazer esse jogo contra o Confiança. Primeiro tempo jogamos bem, mas aí o juiz arrumou um pênalti no final do primeiro tempo, 1-0 para eles. No intervalo fiz uma mudança lá, o time passou a ser mais agressivo, primeiro tempo mais se defendeu, né? Mas também não ofereceu perigo. Voltamos, em 5 minutos tivemos 2 oportunidades para empatar o jogo, não empatamos, tomamos o segundo gol com 8 minutos. Falei, puta, 2-0, não sei como eles vão reagir. Era contra o Confiança, no campo do Confiança, o Batistão lá. Batistão. Aí a gente, manteve com 18 minutos, 2-1. Aos 25, 2-2, gol do Matheus. Matheus faz o gol de empate. Aquilo ali foi uma emoção que não tem como descrever. E o que aquilo ali mexeu com o grupo, porque ele vem de encontro a mim, me abraçar e todo mundo, mas é todo mundo mesmo, né? E aí o jogo ficou totalmente aberto. A gente com chance, eles com chance, a gente com chance. Chegou com 42 minutos, eu falei assim, ó, que o Matheus era lateral esquerdo. Eu falei para ele e pro outro lateral, vocês não apoiam mais, vamos segurar. Aí teve os acréscimos, conseguimos um empate. Por que eu falei isso? Depois eu expliquei para eles o porquê que eu pedi para não apoiar mais. Porque se a gente toma o terceiro gol, tudo que eles tinham feito ia para água abaixo. Então eu falei, aquele empate, da maneira que estava acontecendo, o jogo estava se desenhando, tá excelente. Empatamos, você olhava nos olhos dos caras assim, todo mundo feliz, falando, caramba, é possível, temos chance. Aquilo ali foi de autoestima, assim, fundamental, e mais a confiança que eu transmiti. Fomos jogar contra o Dourense, onde eu tinha perdido por Confiança. Empatamos o jogo lá, mas saiu a sensação assim que era para ter ganho. Pela quantidade de chances que nós tivemos, empatamos 1-1. E lá é muito difícil jogar em Dores. Fomos pegar o Itabaiana no terceiro jogo. Itabaiana é a outra terceira força, outro time grande, né? Porque é Itabaiana, Confiança e Sergipe. Fomos jogar contra o Itabaiana, 0-0 no nosso campo. O goleiro deles, o melhor em campo. 3 jogos, 3 pontos. O líder tinha 5 pontos. Então estava totalmente em aberto ainda. E aquilo que eu tinha falado, 9 pontos classifica. Fomos pegar o Lagarto, que tinha terminado
em primeiro lugar, a primeira fase, o único time invicto no campo deles. A gente vai lá, sai perdendo de 1-0 o primeiro tempo, segundo tempo a gente vira, ganha o jogo de 2-1, fomos a 6 pontos, quem tinha 5 foi a 8, a gente está em segundo lugar. O último jogo é contra o Sergipe. Se a gente ganha do Sergipe, não dependia de ninguém, a gente estava na final do campeonato. O Sergipe na rodada anterior perde por Confiança e é eliminado da competição, ele não tem mais chance. Aí só tinha Confiança, Itabaiana e nós, essa possibilidade. Confiança jogava contra Itabaiana em casa, podendo perder por 1 gol de diferença. E nós, uma vitória simples, a gente classificava. Aí a gente vai para o jogo, Confiança ganhando o jogo de 1-0 no primeiro tempo. A gente ganhando o jogo de 1-0 também no primeiro tempo. Então tá classificando os dois. No segundo tempo, Itabaiana vira para 3-1. Faz os 2 gols de diferença. E a gente, se a gente empata o jogo, a gente tá fora. Entrava Confiança e... entrava Confiança e Itabaiana. Entrava os dois, porque a gente empatava, ficaria de fora. E aí durante o jogo até tem assim, porque tinha alguns jogadores que eu conhecia do Sergipe, já tinha até trabalhado comigo. E eu chamava ali quando dava uma pausa, não sei o que, eu falei, inclusive o Ramalho era um dos caras, jogou no Santo André, cara jogou no São Paulo. Falava, Ramalho, se vocês empatar o jogo aqui, vocês vão classificar o Confiança, meu. Do jeito que tá, o Confiança está sendo eliminado, tá entrando nós e Itabaiana. Se a gente empatar aqui, vocês vão classificar, vocês não vão voltar para Aracaju, a torcida vai matar vocês, né? Aquela conversa assim. Mas a gente consegue, aí eles têm um pênalti, aí o cara vai bater, bate na trave e perde. Aí depois disso que eu falei pro Ramalho, olha aí, chamei mais uns 2, 3 experientes, só que o treinador colocou uns meninos jovens, né? E eles queriam aprontar correria, aí foi fumado. O final do jogo foi meio aquela tenso, né? Mas a gente consegue ganhar o jogo, o Itabaiana ganha, e a final é nós e Itabaiana. Foi 2 times do interior, então. E inclusive bem próximo, 15 quilômetros de uma cidade e da outra, Frei Paulo Mas mandou nas cidades ou não, mandou porque no Batistão? Tinha que ser, o Itabaiana pôde jogar no campo dele. E vocês mandaram? Não, porque questão da quantidade de público, né? O regulamento na final do campeonato. E vocês ganharam no final? E aí a gente ganha o primeiro jogo de 2-1 e ganha de 3-1 o segundo jogo, né? E aí é campeão. E é um fato, acho que inédito, um time do interior ganhar lá, né? Assim, esse time. Então, porque o Itabaiana é considerado um grande. Ele é do interior, mas considerado grande. Ele foi um time com 3 anos e 6 meses de história que conseguiu um título estadual. Acho que no Brasil é o time mais novo que consegue um título estadual da primeira divisão. É da igreja alguma coisa? Não. É porque a cidade chama... Frei Paulo, né? Era um frei que chamava Paulo e a cidade tem esse nome. Isso, esse daí. Aí ficou Frei Que Paulo. Loucura. E dos treinadores que o senhor teve, qual que o senhor se espelhou para ser treinador? O Candinho, imagino, bastante. Então, eu tive vários treinadores que de cada um eu tirei alguma coisa, né? O Enio Andrade, trabalhei com ele no Cruzeiro. Você trabalhou com o seu Enio. Cara fantástico. Foi um dos primeiros aí, eu trabalhei com ele em 89. Em 88 foi o Carlos Alberto Silva, que é outro também. Aí depois o Enio Andrade em 88. Que ele começa com funções táticas, né, dos caras, os pontas, né, que antigamente era ponta, hoje são os extremos, de fazer funções onde a bola tá, onde você tinha que se posicionar, porque antigamente você ia para frente, para trás, fazia as diagonais, mas você fazia por intuição sua, não é que o treinador ficava pedindo para você fazer aquilo. Sim. E aí ele já começou com essas funções táticas lá e se tornou, né, na carreira muito estrategista, né? Muito inteligente e conquistou muito. Trabalhei com o Nelsinho Batista, Carpegiani, Tele Santana, que é essa situação do perfeccionista, né? De buscar extrair o máximo do cara, embora ele exagerava, né? Que ele xingava, ele berrava, ele às vezes tirava a confiança do atleta, né?
Porque não era fácil, os campos não eram os tapetes Sim, que hoje, né, se necessita. Os campos eram difíceis, você precisava de 2, 3 toques para dominar a bola, para depois fazer o passe. E ele queria que em 1 ou 2 toques você fizesse o passe. E quando errava, ele dava dura e pesado. Mas era um cara que, desde o início, ele sempre pensou no futebol arte, da busca pelo gol. Você não precisa, quando vai, que seja um volante, você não pode ter a primeira preocupação em querer fazer a falta. A sua primeira preocupação é em roubar a bola, ter a bola para poder buscar o gol. Isso é um dos conceitos que eu falo muito com o meu jogador. Porque hoje, muitos ainda vê um pouquinho do salão, né? Dá aqueles bicão para fora e vibra. Isso não pode, aí né? Eu falo assim, a bola é de quem? É sua? Não, é do adversário. Então para que você está vibrando? Você já tem que... Se você chutar a bola para fora, a sua preocupação aumenta, porque ele vai bater rápido e já tem inúmeras situações de laterais que acontecem em gol. Então, se você chutar a bola para fora, na tua cabeça, tirei o problema, tá salvo. Sim. Não, a bola continua do adversário. Sendo que você, em vez de dar esse bico para fora, você podia ter ficado com a bola e a gente ter a bola com condição de fazer o gol. Então, isso é um conceito do Tele Santana lá atrás, que eu adoto até hoje. Até hoje. O cara, quando tira a bola e vibra, você dá uma... Zagueiro e volante comigo, eu falo assim, vocês estão no futebol porque falam que precisa, embora o Diniz nem tanto precisa de vocês. Porque o jogador hoje precisa... aí o Diniz, o que ele traz? A infância. Na infância eu queria ter a bola, driblar os caras para fazer o gol. Eu não tinha essa preocupação de chutar a bola para fora. E se eu fosse para tentar roubar a bola, para ter a bola para mim. Sim. Né? Isso que é importante. Você chuta a bola para fora, não é sua. Então, quer dizer, na infância você fazia isso? Você ficava dando bicão para fora? Ou você queria ter a bola, fazer tabelinha com seu companheiro para poder fazer o gol? E aí tirar o sarro do cara? Onde que tá? Onde você se perdeu? O que aconteceu? Isso é uma coisa legal do Diniz, que é um cara que eu conheço, né? Sim. Jogou no Juventus, ele até fala, pô, ia pra arquibancada ver você jogar, essa coisa toda. E ele hoje é isso. Ele é o único diferente, entre aspas, no futebol, que toma porrada pra caramba. Tem as Mas confusões. Graças a Deus ele conquistou o que ele conquistou na Libertadores, outras situações. Teve a oportunidade na seleção, que infelizmente cortaram, né? Que eu acho que ele poderia fazer história com a seleção brasileira. Mas enfim, os jogadores hoje, eles simplesmente, aí entra a qualidade, a infância que eles não tiveram, a rua que eles não tiveram, a malandragem, mas a malandragem de ter a bola, não de ficar no chão, fazer cera, essas coisas, não. De fazer o jogo acontecer, de você dar espetáculo, né? O cara que paga para assistir, ele quer ver um espetáculo, quer ver um jogo, não simplesmente cai, aquela coisa toda assim que para mim é o antifutebol desnecessário. É o antifutebol que atrasa o futebol, não agrega nada pro futebol. Então dentro desse tudo todo, esses treinadores aí, Nelsinho Batista também foi outro que no Juventus, bastante. Eu joguei com o Nelsinho no Juventus. Olha só. E ele foi meu treinador no Palmeiras em 91. Ele não foi meu treinador, né? Porque ele jogava ainda no Juventus quando eu passei por lá, né? O senhor chegou no Palmeiras em 90, né? Era o Jair Pereira ainda. Jair Pereira, outro cara fã. Foi legal trabalhar com ele? Era um cara... O Jair, ele me levou para a seleção paulista, né? Agora não lembro se foi 88, 87, foi um desses anos. E depois ele faz questão da minha ida pro Palmeiras. Foi ele que fez atuar. Exato. E aí o presidente fala assim, mas a gente não tem dinheiro para contratar o Betinho, né? Aí depois eu vou falar um pouco. Mas o Jair foi um cara onde eu trabalhei no Palmeiras, depois trabalhei no Cruzeiro em 92. Depois. Uma outra passagem. A gente é campeão da Supercopa e campeão Olha mineiro. Só. Um dos melhores times que eu joguei tecnicamente foi o Cruzeiro. Mas o Jair era um cara que tinha o grupo na mão, ele sabia como levar e tirar o máximo de cada jogador, né? Então, de cada treinador, eu
peguei algumas coisas, Certo. algumas características, e é o que eu trago hoje na minha vida como treinador. Esse time do Palmeiras de 90, o senhor, o Paulista, o senhor jogava, ó, aqui o time base, Veloso, Edson, Abobrão, Toninho Cecílio, Eduardo, que veio da Portuguesa, né? E Dida, Elzo, Careca e Betinho, Buião, Mirandinha e Paulinho Carioca. É o Careca Bianchese, né? Isso. E o Careca também era um cara bom jogador. Muito, muito bom. Cara Centroavante. leve, inteligente, sabia jogar de 9, como jogava de lado do campo, de ponta também, que no Guarani ele jogou muito de Sim. ponta. Jogava na meia também, porque ele era muito inteligente e de muita mobilidade, né? Uhum. Esse time ainda tinha, né, também o João Paulo Papinha, que Sim. era do Santos. Já veterano, sim. Que talvez nesse jogo aí, né, não Sim, esteja, sim, mas sim. ele estava. O Dorival Júnior. Dorival, nesse sim, time sim. também. Ele às vezes jogava. O Elzo era o capitão, era o líder, vamos dizer assim. Era o que líder. ele tinha jogado Copa do Mundo, né, na seleção Sim, brasileira. Então ele era a referência maior assim de experiência. Porque o Toninho Cecílio era novo. Sim, sim. O Edson Abobrão, que já também tinha uma certa história, tinha jogado no Corinthians, né? Já tinha conquistado, né? Uhum. Então era um cara também importante. O Mirandinha, centroavante. Fominha, sim, o Fominha. sim. Eu me dei muito bem, porque eu joguei com ele no Palmeiras, depois tive a oportunidade de jogar juntos no Japão também. Ah, sim, É. sim. Então eu conhecia muito bem ele. Então, aquela história de fazer 1-2, né? Que a gente fala, vamos fazer 1-2 aqui com centroavante, com meia, não sei o quê. Com o Mirandinha só tinha um. Eu tocava pro Mirandinha e ele nunca devolvia. Mas o que acontecia? Eu sabia que ele ia chutar no gol. Então eu já ia pro rebote do goleiro. Eu fiz gols de rebote que ele chutava no gol, né? Então eu falava pro Mirandinha, não tem problema você ser o Fominha. Sempre vai sobrar uma bolinha ali pra mim fazer o gol. Ele também. era pivô, né? Ele era... Ele era um cara muito rápido. Ele tinha uma explosão assim fantástica. Ele botava na frente e da onde ele estava ele chutava no gol. E ele tinha um poder de finalização muito bom, tanto com a perna direita como a esquerda. Ele fez muitos gols. Porque eu tô vendo aqui, que nem o Jair não ficou muito tempo com vocês, né? Ele logo cai num empate com o Bragantino aqui. Não foram muitos jogos. Não, foi. Ele faz o campeonato todo, a primeira fase toda, e muito parecido com o que aconteceu comigo no Confiança. Naquele ano lá, o Neto, da onde o Neto chutava, fazia gol no Corinthians, sim, né? Era escanteio, era falta do meio campo, não sei o quê. Então, classificavam os 8 primeiros. E o Jair sempre falava, a gente vai classificar, tranquilo, e a gente jogando bem. Fizemos a competição toda com ele. Na última rodada, a gente pegava o Bragantino, o Corinthians jogava, se não me engano, contra o 15 de Jaú, fora. A gente estava em primeiro lugar, o Corinthians em segundo. A gente ganha o jogo, termina em primeiro, vaga na Copa do Brasil. Valia a vaga na Copa do Brasil, a primeira fase. A gente perde para o Bragantino em casa e o Corinthians ganha fora com o gol olímpico do Neto. O Corinthians termina em primeiro lugar. Mandam o Jair embora, porque nós ficamos em segundo lugar. Uma história parecida com o que eu vi. Porque eu tô vendo aqui, teve uma derrota, o time quase envia, o time bem, né? Bem. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, acontece isso, vem o Tele. O Tele vem para fazer o quadrangular final. Nós pegamos a Ferroviária, Novo Horizontino e Portuguesa. Caiu no nosso quadrangular. E o primeiro de cada quadrangular aí só classificava um. Fazia a final do campeonato. Foi a época da final caipira. E nesse ano, nós fizemos o primeiro jogo contra a Ferroviária em Araraquara, ganhamos de 3-0. Inclusive, acho que eu fiz um gol. Aí depois a gente pega o Novo Horizontino e a Portuguesa e vai ganhando jogos. Chega na última rodada, a Portuguesa já está eliminada, pega o Novo Horizontino em casa e a gente a Ferroviária. Esse jogo foi para o Pacaembu. Sim. Uma vitória simples nossa, a gente estava na final do campeonato. Sim. A gente faria a final com o outro lado, que foi o Bragantino que veio do outro lado. Se a gente empata, Novo Horizontino e Portuguesa empatam,
a gente está na final do campeonato também. Aham. Só que o Novo Horizontino ganha da Portuguesa de 2-1, o jogo deles acaba antes do nosso, e ainda a gente, no último lance que a gente tem ali, o Aguirre Garay acerta a bola na trave, né, e a gente acaba empatando. E era o mesmo Ferroviário que vocês tinham ganhado lá em Araraquara de 3-0. Assim, aí entra um pouco aquilo, né? Eu falo, nós fomos incompetentes de não ter ganho da Ferroviária, sem dúvida nenhuma, mas a saída do Jair, a entrada do Tele, houve uma mudança de comportamento. O Jair tinha o grupo na mão, ele conhecia todo mundo adorava. O Tele chegou no status, pô, é o Tele Santana. Sim, já então, era do jeito dele, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí o Parque Antártica não oferecia essa condição de tanto é que a gente muda o jogo com o Pacaembu, que era um gramado melhor. A gente ia pegar uma Ferroviária fechada, não sei o quê, numa condição de a gente ganhar o jogo. Porque a dificuldade do Parque Antártico de jogar no campo era grande. Era muito ruim o gramado, né? Muito, é aquilo. Demorava 2, 3 toques para você dominar a bola, para depois você pensar o que teria que fazer. Por outro lado, era o Parque Antártico, a pressão que seria feita e tal. Sim. Mas enfim, aí... então a gente não... Eu falo, o Tele teve suas responsabilidades, mas nós jogadores muito maior, porque nós estávamos em campo. Mas se não tem a mudança, se vem com o Jair Pereira pouco quadrangular, a chance de estar na final e ser campeão daquele ano, porque o nosso time era bom e estava assim, ó, todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Com o Tele nós tivemos que se adaptar ao Tele dentro de um quadrangular. No corre-corre, né? Com a corda no pescoço, vamos dizer assim. E a pressão lá dos diretores, da imprensa, como que era, cara? Porque era complicado, né? Em 90, se eu não me engano, acho que era 14 ou 15 anos. De 76 para... Então tinha essa situação dos estacionamentos, os conselheiros lá, porra, esse cara não presta, aquele ali é mais ou menos. Então aquela coisa de só menosprezar, ninguém ali servia, sempre, agora que não vai ganhar mesmo, que não sei o que, é diretor dificultando acesso dentro do Parque Antártico. Então tinha esse tipo de situação. Eu não falo nem da torcida. Na torcida a gente sabia quando ganhava e como aconteceu, sempre teve do nosso lado, né? Quando perdemos, aí foi a derrota lá. Na verdade nós não perdemos, deixamos de ganhar, né? Porque empatou o jogo, né? Mas não chegamos na final. Aí a torcida não conseguiu pegar os jogadores, foi lá e destruiu a sala de troféus, né? Naquele ano lá. Mas ali foi um erro da diretoria de ter feito a mudança do Jair Pereira. Ali foi fundamental. O teu relacionamento com o Márcio Papa, com os diretores da época, foi legal? Foi bacana? O senhor não teve problema? Foi tranquilo, porque para mim ir para o Palmeiras, um empresário me compra no Juventus. Mas não é empresário de futebol como era hoje. Ele era palmeirense, muito amigo do Faquina, vivia dentro do Palmeiras e sempre quis ajudar o Palmeiras de alguma maneira a sair da fila, ganhar um título, né? Ele tinha um filho que tinha um pouquinho de deficiência assim, que era palmeirense também. Então ele vivia com o filho lá dentro do Palmeiras. E aí o que acontece? O Palmeiras tem essa dificuldade de dinheiro. Esse cara, por incrível que pareça, Gilberto Fagundes, o nome dele, já faleceu. Ele tinha construtora na época. E o Clodoaldo Antolângelo, né, Tatinha, não, era sócio dele também, né? Então eles estavam dentro do Palmeiras. E uma tia minha era casado com meu tio, né? Que tinha um parentesco um pouco distante com o Gilberto Fagundes. Então sempre quando eles estavam juntos, minha tia falava, ó, eu tenho um sobrinho que joga no Juventus, tal. Mas até aí tudo bem. Sim. Aí quando ele tá no Palmeiras, que o Jair Pereira me quer, o Márcio Papa fala, putz, ó, tem o Betinho que o Jair quer, mas pô, não tem como. Ele vai lá no Juventus, me compra e leva pro Palmeiras. O Palmeiras paga os meus salários
E aí eu acabo ficando esses 2 anos e Mas meio então lá. era um o relacionamento com a diretoria era tranquilo. E os salários eram em dia mesmo na fila, mesmo com as dificuldades, o bicho, tudo. Vocês concentravam onde? Era no Lorde? Não era o Lorde, tinha um o Eldorado? Acho que era no Eldorado. Era na São Luís. Na São Luís, tá. Agora não lembro se na São Luís, no centro. Isso, Hoje no centro, mudou tudo, né? Verdade. A gente concentrava ali e ia pro Parque Antártico fazer o jogo. E o Aguirre ficou muito marcado por ter perdido esse lance? Mas assim, foi um cabeceio que ele dá, a bola vai no travessão, não me engano, foi um cabeceio, porque foi de um escanteio, uma bola no segundo pau, ele cabeceia, a bola bate na trave, foi o último lance, né? E foi um jogo onde nós tivemos oportunidades, né? Tivemos chance realmente para ganhar e a coisa não aconteceu. Em questão de arbitragem, que se falou muito assim, se tivesse VAR, teve um pênalti que, na opinião de todo mundo, aconteceu o pênalti, né? E agora o nome do árbitro não lembro. Era o Ulisses Tavares. Né? Então, se tivesse VAR hoje, talvez, provavelmente teria sido pênalti. Mas assim, nós tivemos chance e não conseguimos fazer. Nós também ficamos frustrados com aquela situação. Foi difícil, foi meio... porque... chorar, ficou mal, o grupo... Era muito... desaba, né? Era assim, a gente estava muito confiante de chegar à final. Tá. De estar na final. Sim. Por aquilo que nós fizemos na primeira fase. Sim, o time tem resultados bons. Né? E mesmo no quadrangular... Agora sim, eu não vou lembrar, acho que nós empatamos um jogo com a Portuguesa, ganhamos o outro. Perdão do Guarani, ganhou do Novo Horizontino, ganhou da Portuguesa. Então. Aqui, esse time era Veloso, Celso Gomes, aí o Júnior entrou no lugar, Toninho, Aguirre e Dida, Elzo, Betinho e Careca. Serginho Fraldinha, que era Júnior, né? Isso. Roger entrou no lugar, Mirandinha e Paulinho Carioca. Não era um time, o Aguirre era da seleção lá, né? Sim. Não, era um time, por isso que eu falo assim, da confiança, né? A gente se conhecia, era um time que sabia as características um do outro, né? Que, se eu tocar aqui, eu vou sair ali, vou receber, e o Jair tinha muito isso. Aí quando o Tele chega, ele muda um pouco a postura, a maneira de... Volto a dizer, nós fomos incompetentes, mas a mudança foi determinante para que a gente não estivesse na final. Não sei o que ia acontecer caso aconteça. Mas a gente estava muito confiante que sairíamos da fila aquele ano. E o Toninho era bom zagueiro? Era mais assim na vontade, mas... zagueiro mesmo. O zagueiro... firme, bola aérea dele, ele atropelava atacante. Ele era... firme no 1 contra 1, não era fácil passar por ele. Ele era grande também, né? Alto, forte. Ele era um jogador. E assim, ele veio da base do Palmeiras, então para ele também era aquilo ali, ser campeão dentro do Palmeiras seria... Ele tinha uma identificação muito grande, né? Imagino, né? Muito, mais até que vocês, talvez. Tanto é que depois ele se torna dirigente, né? Sim. Imagino que essa derrota deve ter doído muito nele, né? Demais. Quem o senhor lembra do grupo que sentiu muito? Não sei. O próprio Veloso também. O pessoal que veio da base, porque era difícil pra caramba subir no time principal. Era muito difícil. Eles conseguiram esse feito. E a possibilidade de sair da fila com eles atuando, então eles realmente sentiram bastante. E eu, antes de chegar no Palmeiras, eu tenho muitos amigos palmeirenses. Eu até brincava, né? Quando jogava no Juventus, a gente fazia bons jogos contra o Palmeiras, ganhava alguns deles, fazendo gol. Falei, o Palmeiras só vai ser campeão quando eu estiver lá. Aí eu vou pra lá e não conquisto. Eu também fico muito chateado. E cara, e a torcida, toda aquela treta, vocês sentiram muito? Como foi? Vocês saíram com polícia, lembra disso, do dia? O dia foi muito tenso depois. Demoramos para sair do vestiário, né? Porque a torcida estava do lado de fora lá. E aí a polícia teve que fazer um amparo, escoltar o ônibus até aí São Luís, porque aí o hotel, os carros ficavam lá, né, no hotel. E mesmo saindo de lá depois do hotel, ainda tinha algumas, bem menos, mas alguns não querendo, mas aí xingando, aquela coisa toda. Você pegava o carro e saía. Mas no Pacaembu foi difícil de sair. A polícia teve trabalho para abrir para a gente poder sair. E aí dali eles foram
Pro quebrar tudo lá. O senhor lembra se como foi o relacionamento com a Mancha, com as torcidas da época? Se era meio barra pesada pro elenco, pro senhor? O senhor se sentiu alguma vez constrangido, alguém xingar o senhor ou agredir? Ou... Não, em termos de xingar, quando não, mas perde, em jogo, não, normal, em jogo, Mas não teve mas fora do campo, algum lugar? Um episódio, mas aí foi mais à frente. Acho que foi em 91 também, que a gente faz uma campanha muito boa no Paulista, e depois teve o empate com o São Paulo, que o São Paulo veio de uma segunda divisão, né? Ele joga num grupo que ele não classificou entre os melhores do ano de 90. Em 91 ele vai para um grupo teoricamente mais fácil. Seria A2, né? Aí aparece na final. Exato, porque tem esses jogos aqui e esses jogos aqui. Não tem o confronto dos grandes. São Paulo não joga contra os grandes, né? Então houve essa separação, essa divisão. E aí quando vai para o quadrangular, o São Paulo cai na chave do Palmeiras. A gente perde o primeiro jogo para o São Paulo de 4-2. Aí ganha do Guarani, ganha do Botafogo em Ribeirão, aí depois pega o Botafogo, pega o Guarani em casa, a gente ganha e empata em pontos com o São Paulo. Só que o São Paulo tem uma vantagem porque ele fez mais pontos ao longo da competição, mas ele jogou contra times inferiores, ele não jogou clássico. A gente empata esse jogo, Evair, bola na trave também, a gente faz uma pressão, o Zete pega pra caramba também esse jogo e a gente é eliminado. Era outro time também que a gente... Esse era o Nelsinho Batista, o treinador. Que a gente tinha convicção que a gente estaria na final do campeonato. Pegaria o Corinthians nessa época. Tanto é que São Paulo, no primeiro jogo, com o Raí, já mete 3-0, já liquida praticamente o título. Porque o nosso time também, esse time era outro que tinha tudo para sair da fila também, de ter chegado na final. Foram as duas oportunidades, de 90 e 91. Aí o Tele cai logo no começo do Brasileiro, né? De 90, isso? Ele não fica muito tempo, né? Aí o Dudu acaba ficando... O Dudu era mais ou menos o que o Milton Cruz, mais ou menos? Era o Milton Cruz ali, do São Paulo. Exato. É porque o Dudu, quando eles fazem essa situação de tirar o Jair, eles tinham que dar uma satisfação. Trouxeram o Tele, trouxeram o Dudu para ser, entre aspas, o auxiliar deles, são os caras do Palmeiras, da época da Academia. Então trouxeram essas pessoas para tipo assim, ó, Jair já foi, mas ó, trouxeram pessoas importantes, fluentes aí. Aí o Tele acaba saindo e o Dudu assume o lugar dele. Mas aí no Brasileiro era uma campanha que não era para ganhar título, era uma campanha, vamos dizer, para manter... Ia brigar ali, né? Ia brigar por tentar classificação e tal, porque o Campeonato Brasileiro não era tão simples, né? Sempre foi mais complicado, né? E a tensão da época, mesmo assim, o principal tesão era o paulista, né? A menina dos olhos era o paulista. Porque era uma oportunidade de sair da fila dentro de casa, né? De verdade, de casa. Até tem, agora eu só não lembro o período, num episódio, né, que você falou de torcedores, que a gente, foi um Campeonato Brasileiro. Deve ter sido de 91. Tem um jogo contra o Náutico em casa. Eu faço um gol com 38, 37 segundos. Gol relâmpago, foi um dos gols mais rápidos, né, acho que daquele campeonato. Aí o Náutico no segundo tempo empata o jogo e no final, aos 40, 42, eu perco um pênalti. Aí a TV Bandeirantes, se eu não me engano, a Record, quer fazer uma matéria comigo, né? Tipo assim, depois de um resultado ruim, como é seu dia a dia, né? Na sua casa. Aí os caras foram em casa, eu tinha um cachorro, chamava Toby, um perdigueiro, inclusive o Gilberto Fagundes que me deu esse cachorro. E um cachorro grande, e eu sempre saía com ele para dar uma volta, aquela coisa toda. E aí, dentro de uma das perguntas, tal, você confia no seu cachorro, tá? Eu falei, sim, sem dúvida nenhuma. E fizemos a matéria, ficou legal, não sei o quê. Depois na chamada, quando foi para passar, o cara coloca a matéria assim, a chamada: Betinho confia mais no cachorro dele do que na torcida do Palmeiras. Isso me deu um problema, porque aí as pessoas, né, meio que, e não foi isso, não teve nada a ver essa situação. Aí num dia de treinamento ou pós um jogo,
Aí a Mancha Verde, componentes da Mancha, vem querer falar comigo, tal, aí num tom mais ríspido, tal, não sei o quê. Tanto é que os guardas aí meio que ia dar confusão. Eu falei, não, eu quero falar com ele sim. Aí eu falei, eu posso falar? Aí eu fui e falei, ó, o que aconteceu assim, quando eu chego em casa, ele era o primeiro a pular, a brincar comigo, tá sempre abanando, tava sempre feliz. Eu chegando chateado, pós-derrota, pós-situações, ele estava sempre ali comigo. Então eu quis dizer que quando eu chegava em casa, eu tinha esse carinho dele. E nos jogos, quando a gente perde, que é natural, vocês xingarem, vocês brigarem e tal. Então foi isso que eu quis dizer. Não tem nada a ver que eu não confio, que eu não acredito em vocês. Pelo contrário, eu estou aqui já há 2 anos e sempre corri, sempre lutei, sempre respeitei vocês, comemorei gols aí, vitórias com vocês. Então não tem nada disso. Aí deu uma acalmada, mas foi tenso. Foi tenso por uma declaração mal colocada do cara. Mas foi o único também. Nunca vez. Tive. Até hoje, né, muitos palmeirenses me reconhecem e falam, Betinho, você era uma referência do nosso o pessoal time. gosta. Você, porra, era um cara dedicado, que lutava, que fazia de tudo ali pra conseguir. Fez muitos gols, né? Sim. Inclusive eu falo, saí do Palmeiras sem ganhar um título de expressivo. Mas teve a Aeroamérica. Sim, eu ia perguntar como foi esse torneio, o que o senhor lembra? Esse torneio foi Hamburgo e Stuttgart, Palmeiras e Corinthians. Então nós jogamos contra o Hamburgo no Pacaembu, no Canindé, isso. No Canindé, nós ganhamos de 2-1 e o Stuttgart ganhou do Corinthians. Sim, afinal foi com o Stuttgart. Isso. Aí fomos fazer essa final lá em Poços de Calda. Eu faço os 2 gols, a gente ganha de 2-0. A gente conquista esse torneio que, na época lá, a torcida comemorou. Foi? Um título realmente, né? Porque há muito tempo sem ganhar nada. Foi um torneio internacional contra 2 equipes na época, tanto o Stuttgart quanto o Hamburgo na Alemanha, eram muito fortes. Tanto é que o Hamburgo tinha ido para a final com o Grêmio mais lá atrás, era o Hamburgo, né? Sim. Então eram equipes tradicionais na Alemanha que vieram para o Brasil e a gente disputou esse torneio e acabou ganhando, né? E eu lembro que Poços de Caldas abarrotado de palmeirenses, né? E a festa foi muito bonita. O Toninho Cecílio, que aí, né, para ele foi considerado como um título, porque ele era o capitão, né? Exatamente. O senhor fez muitos gols. O senhor tem algum... O senhor lembra dos gols dessa partida? Tem algum gol mais memorável? O senhor jogou com o Odair cruzava muita bola, né? Era bom lateral. Inclusive, eu tenho, né, esses gols. O Odair faz um passe para mim, eu saio em profundidade, arrancando entre os zagueiros ali. Acabo fazendo um gol de perna direita, o goleiro saindo, aí eu toco e um outro gol, que eu também, uma arrancada e de perna esquerda, né? E o Odair é o primeiro que vem comemorar um dos gols aí, abraçando e tal. E o Odair é um cara também fantástico, eu tenho amizade com ele até hoje também. E era bom lateral, né? Muito. As pessoas rápido, não... mas cruzava, né? Tinha muita velocidade e boa técnica também, né? Fez alguns gols pelo Palmeiras, inclusive, também. Era um time, assim, tinha tudo. Esse time tinha tudo aí, porque isso foi no início, né? De 91, dentro da temporada. Depois teve o Campeonato Paulista, onde a gente teve a oportunidade de estar na final contra o Corinthians também. Em 91, quando vocês ganham esse título, vocês, poxa, lógico, um torneio, vamos dizer, o pessoal compara com a Florida Cup, acho que é um pouco cruel, não sei. Porque na época nem se pensava, Nem se pensava, mas, por exemplo, deu uma certeza para vocês que esse grupo poderia conquistar algo maior ali? Sem dúvida nenhuma deu. Porque já era um time... porque o Nelsinho, ele chega, acho que não sei se ele chega no início de 90. Não, aí teve o Carpegiani antes, né? Antes, no Campeonato Brasileiro, né, o Carpegiani. E aí o Nelsinho inicia o trabalho. A gente faz uma pré-temporada, não sei se foi em Poços de Calda, mas fizemos Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Fizemos uma pré-temporada muito boa e aí teve esse torneio, esse título, onde realmente mostrou que a gente tinha capacidade de fazer um bom Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista entra e o time... E era um time bem mais qualificado de 90. De 90 era bom, mas de 91 era melhor.
Na lateral direita tinha o Odair, Toninho, Toninho. O Aguirre estava já em 91? Tava. Não, depois acho que ele vai embora, né? Porque acho que o Luiz Aí entra o Eduardo, que foi da Luiz, Portuguesa. Também. Mas tinha o Luiz Eduardo, que veio do Grêmio também, outro zagueiro grandão. Também era muito bom. Aí o Dida, já... Lateral esquerdo. O Dorival Júnior, o Elza aí já, acho que já tinha o Elza saído. já... O Edu Marangon. O Jorginho, né? Jorginho. Então, aí eu já passo a ser meia, o Jorginho ponta direita, Evair. Aí o senhor vai pra meia aí. O senhor antes era atacante. Então, é aquilo que eu falei. Jogou Jogava na 7, com a 8, com a 9, com a 10, né? Então, no Palmeiras, às vezes eu tava do lado direito, às vezes do lado esquerdo. O Carpegiani foi legal? Foi bom também. Um cara também, tecnicamente, com uma visão muito boa como treinador. Funções táticas, setor de meio campo, né? Que ele era um jogador de meio campo, né? Então, ele priorizava muito ali em termos de marcação, de movimentação. Quando ele jogou, tinha o Erasmo, que veio do Náutico também, um cara altamente técnico, muito inteligente também. Luiz Henrique, né? Que veio do Bahia, também teve uma passagem lá com a gente. Né? Ranieri, que veio e batia falta, Caxias, né? E batia falta bem, né? Sim, exatamente. Veio ele e o Marques, lateral direito do Caxias, vieram novos. Era um time com mais qualidade e mais opções do que o 90. Tinha um elenco maior, né? Mais enxuto, né? Imagino. O Evair, né? O Evair, bem, aí... Referência total. E o Nelsinho, o senhor gostou... Vocês fizeram muito amistosos, né, cara? Essa temporada aí. Tem um monte de amistosos, né? Então, por isso que eu falo, a pré-temporada nossa foi muito boa, que trouxe, né, uma confiança maior aí pra encarar 91. E esse Paulista de 91, cara, o que ficou faltando? Faltou exatamente... Foi essa derrota pro São Paulo, talvez. No primeiro jogo nós perdemos de 4-2. Porque depois a gente ganha os outros jogos de Guarani e Botafogo e o São Paulo tropeça nesse meio. E empata na última rodada, nós estamos empatados de pontos. E a gente precisava ganhar o jogo para poder estar na final. E a gente empata esse jogo, mas esse jogo foi assim... Nós atropelamos o São Paulo e no Zete, uma tarde fantástica. E no primeiro jogo do 4-2, tinha o Miller, o Macedo também, que estava. E a gente já tinha a situação, principalmente o Macedo e o Miller, que entrava muito na diagonal. E era o Ivan Iso, o goleiro nesse sim, o Ivan, jogo. sim. E aí o Ivan, uma bola xoxa que o Macedo entra aqui, a bola na mão dele aqui, ela escapa e passa. Aí eles fazem 2-0 no primeiro tempo, a gente faz 2-1. Eles fazem o 3-1, a gente faz o 3-2. Antes do quarto gol deles, Toninho Cecílio dá uma cabeçada no escanteio, numa falta. O Zete faz uma defesa assim incrível, que seria o 3-3 no primeiro jogo. A gente não faz isso, aí eles vão lá e acabam fazendo o 4-2. Então eles saem na frente no quadrangular. Porque se a gente empata esse primeiro jogo, do jeito que aconteceu, a gente jogaria pelo empate na última rodada. Mas nós perdemos esse jogo, aí ganhamos o do meio aqui, o São Paulo, não sei contra quem, se foi contra o Botafogo ou contra o Guarani, ele tropeça e empata de pontos no último jogo. E aí acontece esse jogo aí que, infelizmente... O senhor jogou também quando o Edu Marangon estava nesse time, né? Era bom jogador também. O Edu batia falta, fazia lançamentos, embora alguns dos lançamentos dele a gente falava que ele dava chutão e a gente tinha que correr para pegar a bola. Mas ele tecnicamente era bom jogador, sim. Olha, Ivan, Odair, esse time do jogo com São Paulo, Ivan, Odair, Toninho, Andrei e Dido. O Andrei jogou no Atlético de Madrid. César Sampaio, Júnior, entrou Herá, Betinho e Edu Marangon, Jorginho e Evair. César Sampaio. Belo time. Então, César esse Sampaio time tinha tudo. Era outro time. Se chega na final, ganhava do Corinthians também. É lógico que tem tudo aquilo, mas ganhava. O São Paulo ganhou de uma maneira simples o primeiro jogo, a gente também. Porque esse time era muito bom. Era talvez melhor que o de 90. 90. Certeza era melhor. O 90 era mais, vamos dizer, aguerrido, mais na vontade. Exatamente. Esse de 91... Não, era um time que jogava. O de 91, a gente ia
né? E eram jogos mais equilibrados, Sim, né? sim. Esse daí a gente tinha mais poder de decisão. Esse foi um pecado muito grande a gente não ter conseguido ter chego na final nesse ano. E o senhor, como que era o grupo? Se dava bem? Tinha treta? Ou... Não. Assim, desse time, o Edu Marangon, que era uma estrela maior. Sei, ele ganhava mais, veio de fora. Isso, ele era uma estrela, mas mesmo assim, ele respeitava ali o grupo. Mas né? não tinha treta entre vocês? Não tinha. Eu sei que só que o Ivan e o Veloso não eram muito... Os dois não se falavam. Sim. Treinavam juntos, mas não se falavam. Que já era uma coisa antiga. Quando eu chego em 90, já existia isso. Certo. O real motivo, assim, eu não vou O senhor saber. não sabe? É coisa de posição, deve ser. Exato. E eles vieram da base juntos, Sim, né? sim. Então essa coisa era já bem mais antiga lá atrás. Mas o Ivan se respeitavam. Se respeitava. Não tinha discussão, Entendi. nada. Mas Só que aquilo, um torcia pro outro se dar mal. Sim. Mas o Ivan jogou bastante com o Nelsinho, né? O senhor sabe se era porque o Veloso se quebrou ou porque ele era bom mesmo também? O Ivan era bom. A gente até brinca, porque assim, debaixo da trave, nos treinamentos, o Ivan tinha um poder de potência das pernas, de mobilidade saltar de um lado para o outro, muito grande. Para fazer gol no Ivan não era fácil. Só que chegava no jogo, a gente brincava que ele chamava gol. Ele tomava um gol tipo esse, que é a bola fácil aqui, passava da mão dele. E isso talvez no jogo ele perdesse um pouco a confiança do potencial que ele tinha na época, né? Sim. Porque os treinamentos dele eram melhores do que o do Veloso. O Veloso era mais técnico. Sim. O Veloso era mais explosão. Tinha essa diferença. Então, bolas alçadas, o Ivan saía e o Veloso já nem sempre ia porque ele sabia, mas debaixo do gol, os dois, muito bom. E a parte técnica, né, de encaixe, de algumas defesas, o Veloso era melhor. Então era essa situação. E o Ivan acaba, num dos jogos, o Nelsinho opta pelo Ivan. Aí até o Ivan fala, pô, assim, você tá de sacanagem, você vai me prejudicar, não sei o que e tal. Agora não lembro se foi o Nelsinho ou se foi o Dudu que fez essa opção. Certo. Foi um desses dois treinadores aí. E aí houve esse revezamento aí. Só que o Veloso acaba permanecendo depois e o Ivan acaba saindo. Até porque o Ivan era mais velho, né? Acho que é mais velho. Não sei. Eu acho que não, porque eles sobem juntos, eles sobem juntos. Mas fase. Isso mas você quem era o companheiro de quarto seu normalmente? O Jorginho. O Jorginho. E o Jorginho, ele era o 10, é isso? Não, ele era o 7, tá. Era o primeiro atacante. Tá. Ele era o ponta direita, eu passei para meio, depois eu vou para ponta esquerda. 08 também. era isso. Eu Você era um jogou jogador em tudo, tático, né, cara? era um jogador tático. Onde o treinador pedisse do meio para frente, eu fazia. Eu sou destro, mas utilizava a perna esquerda também. Fiz muitos gols, né, de perna esquerda. Então, assim, o Jorginho é outro também, que é meu compadre também. Também? Ele é padrinho da minha filha. E relacionamento desde lá de trás, né? Então a gente ficava mais junto no quarto. E aí o senhor é vendido no final de 91, é isso? 92 o senhor já vai embora? Eu, 92 ainda participo. O senhor ainda participa. Eu tenho contrato porque a cada ano se renovava mais um ano. Certo. Né? E aí acontece a minha renovação de 91 para 92. Aí em maio a Parmalat chega no Palmeiras. Acontece as eleições nesse período aí. O Faquina, que era o presidente, né, de 90 até 92. Gilberto Fagundes era muito amigo do Faquina. Por isso que eu fui para o Palmeiras, né, por essa proximidade. E quando as eleições, o Mustafa ganha as eleições. É que o Mustafa ganha a primeira vez. Isso, aí o Faquina sai. O que acontece? Com a vinda da Parmalat, o Mustafa fala, quem não for jogador do Palmeiras não vai permanecer. Eu não era do Palmeiras. Sim, você era do Fagundes, talvez, não sei. Porque o Palmeiras não me comprou, né? Quem me comprou foi o cara. Só que na época ele não poderia ter jogador.
Então fui pro Palmeiras, eu sou vinculado ao Palmeiras, mas eu não era do Palmeiras. E aí a Parmalat chega, então o Mustafa fala, quem não vai ficar. Então inclusive eu faço jogos com a camisa da Parmalat, inclusive faço gol, sim. Palmeiras e Goiás eu faço gol. Os 2 amistosos internacionais contra o Parma e a Lazio, que é para oficializar, né, a Parmalat, eu faço um gol em cada jogo. No Parma, o Tafarel estava no gol, nós ganhamos de 2-1, eu fiz um gol. E depois contra a Lazio a gente ganha de 2-1, eu faço um gol também. Foram meus 2 últimos jogos pelo Palmeiras. Eu já sabia que não ia ficar, mas que eu faria esses 2 jogos. Após esses 2 jogos, eles iriam para Poços de Caldas fazer uma intertemporada para o Campeonato Brasileiro. E o Nelsinho era o treinador. Era o Nelsinho. Então eu já sou comunicado que eu não vou permanecer. Faço esses 2 jogos. Até tem uma situação ruim. O Edu Marangon também faz esses 2 jogos. E aí o Edu, no dia seguinte que eles iam viajar, eu já nem me apresento. O Edu aparece como se fosse viajar. Um diretor vai e tira ele dentro do ônibus falando que ele não ia mais fazer parte. Aí depois ele vai na Mancha Verde, vai na imprensa falar que fizeram com ele, que realmente que eu achei que não foi legal. Ele era um profissional, pra mim, né? Eles falaram que você não vai mais permanecer, você vai fazer esses 2 jogos, tá? Com ele não tiveram essa conversa. Deixaram ele acreditar que ele ficaria, né? Então eu fico ainda até julho de 92. De 92. E você jogou um jogo também lá no México, né? Isso, contra o amistoso. Como que foi esse jogo, cara? No Azteca, cara. O Azteca, pro jogador, devia ser Tá doido. O Odair, inclusive, porque, tem uma certa altitude. Sim, né? Não é uma altitude, mas tinha, né? E o Odair, aquele pulmão dele lá que ia e voltava, não sei o quê. E, se eu não me engano, nós ganhamos esse Ganhou jogo. 3-2, sim. Então. A estreia do Falcão como tendo América, né? Então. E o Falcão tinha me levado para a seleção em 91. Leva o Odair depois para a Copa América. Para mim foi um amistoso. Na Espanha, eu, Veloso, Jorginho, Toninho Cecílio e Careca Bianchese. Foi 5 do Palmeiras. 5 do Palmeiras. E foi o ano também que nós perdemos lá de 3-0. Nesse jogo eu não entrei. O Veloso, perdemos 3-0. O Veloso só foi a nesse seleção, jogo. Você está falando? Isso. A seleção. Qual amistoso foi? Contra Desculpa. a Espanha. Com a Espanha. Com a Espanha. Não foi em Madrid, o local agora não vou lembrar. Mas nós perdemos 3-0, foi o único jogo que o Veloso não foi mais para a seleção. Eu também não fui mais, né? Não joguei nem fui convocado mais. Foram as 2 convocações que eu tive, pelo Juventus e pelo Palmeiras, né? E aí esse amistoso, né? O Falcão tava do outro lado. Nós falamos, precisamos ganhar desse cara, né? Não levou a gente mais para a seleção, aquela coisa toda, né? E foi um baita de um jogo que nós fizemos lá e, assim, o nosso time era bom. Por isso que foi um pecado de 91 não ter chego na final. Sim. Porque o nosso time era bom e as peças, se gostavam. O ambiente era muito bom. Cara, o Galeano jogou, né? O Galeano também tá subindo. Você fez um gol de pênalti. Você batia os pênaltis ou foi só essa? Você batia. Você treinava muito? Como que era isso? Não, eu treinava pênalti. Desde quando eu cheguei no Palmeiras, primeiro em 90, tinha o Mirandinha. Então os pênaltis eram com o Mirandinha que batesse. Mas o Mirandinha saiu depois. E aí o Jair Pereira confiava muito em mim. Eu peguei a bola e comecei a bater os pênaltis. E comecei a fazer. E aí até eu saí, eu bati. Teve um período que eu errei acho que 3 pênaltis. Não foram sequenciais, mas acabei errando. Que aí o Nelsinho falou assim, Betinho, vamos deixar. Aí o Careca Bianchese passou a bater pênalti. E aí eu fiquei um período sem bater. Mas depois, quando tinha situação, sem problema nenhuma, batia sem... Inclusive nesse jogo aí. Né? E teu relacionamento com o Nelsinho foi legal? Foi. Porque teve uma hora que ele afastou o Evair, afastou quem? Deu uma treta essa história? Foi assim, Jorginho, Andrei, Evair e Ivan, o goleiro. Aí cada um deles tem um motivo. O Campeonato Brasileiro não estava legal, a gente vinha de resultados ruins.
E aí chegou, pós o jogo do Botafogo, houve o afastamento desses 4 jogadores. Nós jogamos no Rio de Janeiro. Então assim, ó, do Ivan, o Ivan sempre foi um cara italiano, risadas altas, né, gargalhada, aquela coisa. E o momento nosso não tava, entre aspas, gargalhada, mas ele não fazia de sacanagem. É porque qualquer brincadeira dele, ele ria. Então meio que o Ivan foi mandado embora, porque na cabeça, né, aí do Nelsinho, das pessoas lá, que ele, e também diretor talvez, que achava legal, porque ele era reserva, estar perdendo. Vamos dizer assim. Nossa, e não era o caso, não foi o caso. O Evair, ele tinha problema de pico de papagaio. Então ele não conseguia fazer muitos treinos, determinados treinos, porque ele sentia dor. E o Flávio Trevisan, na época, foi campeão no Corinthians, veio ali pro Palmeiras. Sim. O Nelsinho tinha acabado de ser campeão brasileiro, né? Então eles chegaram, né? E o Trevisan sempre foi um cara, a gente fala assim, tarado pelo trabalho físico, né? A exigência dele. Eu nunca tive problema com ele, porque eu sempre gostei de trabalhar. E teve esse problema. O Evair falava, eu não vou fazer esse tipo de situação, não vou fazer esse tipo de treino, não vou fazer isso. E isso bateu de frente com o Trevisan. Ele jogou poucos jogos, aí por contusão, o resultado não estava vindo, né? E o Evair batia de frente com ele. Eu não vou fazer, não tenho condições de fazer. E na cabeça do Trevisan, tá me desafiando, tá não sei o que e tal. Então houve isso daí. O Andrei era garoto. Quando ele veio, seleção brasileira, aqui em Jaú, seleção brasileira, veio empolgado, tecnicamente muito bom jogador. E aí, garotão. Aí um jogo contra o Vasco, antes do jogo do Botafogo, ele estava pendurado. Ele falou assim, mas falou brincando, eu vou tomar o 3º amarelo, porque na quarta-feira é aniversário da minha mãe, aí eu vou para Jaú passar o aniversário com ela, né? Mas falou brincando, não sei o quê. Mas chegaram aos ouvidos das pessoas. Chegou quando o Botafogo tinha Bebeto, acho que Romário, não lembro. Tomou o 3º cartão amarelo, mas porque tinha que tomar. Fez falta porque tinha que fazer. Os caras eram. Né? E ele bem mais jovem que os... Sim, cheio de vontade, disposição e tal. Aí foi. O Jorginho. O Jorginho sempre foi um cara de questionar muitas situações. Ele não simplesmente aceita o que o treinador fala e tá bom. Não, mas por que isso? Por que não fazemos desse jeito? Por que aquilo, não sei o quê? E com resultados ruins, isso daí acabava incomodando a diretoria, o treinador e tal. Então, os 4 foram afastados, cada um por um motivo. E o meu nome foi incluído na lista por um diretor. Aí o Nelsinho fala, dos 5, o Betinho permanece. O Betinho permanece por causa disso, profissional, conheço. O que vocês estão alegando do Juventus. O que vocês estão alegando dele não tem nada a ver. Os outros 4, infelizmente, vão ser afastados. Tanto é que quando acontece o afastamento, eu, Toninho, acho que a Aguirre Garay, mais uns 2, vai até o Nelsinho, né, para tentar convencê-lo a primeiro explicar o porquê disso. Só que assim, ninguém falou abertamente que foram esses motivos. A gente fala porque a gente estava lá dentro e sabendo. Mas não foi o Nelsinho que falou isso pra gente, não foi. Nós ficamos. Então assim, o Nelsinho fala, não, já foi uma decisão tomada, já foi anunciada, a diretoria, tal, não tem volta. E realmente não teve. Todos acabaram saindo, com exceção do Evair. Porque o Evair tinha o problema, ele teve que ficar tratando. Nelsinho saiu, entrou acho que o Chapinha, e aí foi indo, aí o Evair foi melhorando, aí já que tá aqui, tem contrato, vai ficando, virou o que virou. Então houve esse tipo de situação. Mas com o Nelsinho até hoje, encontrei com ele no Japão, que ele tá lá você jogou no Japão. Então nunca teve nada, pelo contrário, né? Um cara que eu respeito demais. E o senhor, quando entra a Parmalat, muda muito? O senhor ficou poucos jogos já com a Parmalat, mas muda muito, assim, de grande, de atletas, de disposição? Então, eu fiquei 3 meses, ficou 3 né? meses, Então, tava chegando o Daniel Frasson, tava chegando
alguns jogadores que depois passaram, Sim, né, sim. a fazer. Mas a mudança não foi de imediato, né? Sim, no Campeonato Paulista que chega algumas peças, chega acho que o Cuca. O Carlos, né? O goleiro. O Carlos já está no início. Ah, já estava no já início. estava Sim, no sim. início de 92, ele já estava. Inclusive a gente joga junto. Mas chega algumas 3, 4 peças ali que faz o Campeonato Paulista, chega na final com o São Paulo e acaba perdendo, né? Sim, sim. Mas aí depois a de 93, aí que realmente Sim, eles sim, começam sim, a se transformar, né? Porque também era muito novo, isso ninguém sabia o que ia dar, né? Não sei, essa coisa de cogestão. Os patrocínios naquela época era uma coisa que nem da Coca-Cola, era uma coisa meio pontual, né? Verdade. E não eram os valores de hoje, né? Eram valores que... O senhor lembra se financeiramente no Palmeiras era muito mais que o senhor ganhava no Juventus ou no outros clubes? Não era. Não era muito, não? Não era. Não era uma Tanto diferença. é que eu até falo assim, quando eu chego no Palmeiras, o Celso Gomes tinha não sei se era cunhado ou um parente dele que trabalhava na Remasa Veículos, né? Então, um consórcio, né, que tinha na época, tal. Então eu chego no Palmeiras, rapidamente faço ali amizade, aí o Celso fala, pô, você não quer pegar um carro? Eu falei, não. Ou a gente conversando, eu falei que precisava trocar carro, não sei. Falou, tem um lá na Remasa. Ah, beleza, fui fazer um consórcio. Aí eu peguei um Santana, na época em 90, passou um mês, o Santana teve uma mudança de modelo para mais novo, né? Então já o meu já desvalorizou. Aí eu fiz esse consórcio, eu lembro que joguei 2 anos e meio no Palmeiras. No início, o meu salário eu pagava a parcela do consórcio e ainda sobrava dinheiro. Saí do Palmeiras em julho de 92, quase eu não conseguia pagar a parcela do consórcio, que aumentava mensalmente. Ah, sim, sim. Por causa da inflação naquela época. O nosso salário, ele aumentava a cada 3 meses, tinha um gatilho. A parcela aumentava todo mês. E aí eu saio do Palmeiras, vou pro Cruzeiro, que aí é o time Aí o senhor vai pro Cruzeiro. o melhor time tecnicamente que eu joguei. Nós fomos campeões mineiro e da Supercopa. E na Supercopa a premiação era em dólar na época. Aí com a premiação que eu peguei, que eu fiquei 4 meses no Cruzeiro lá, dessa campanha, aí eu consigo quitar o carro. Do Santana ainda. Do Santana. Eu fiquei 3 anos para receber o salário e pagar a prestação de carro. E hoje o cara treina, já tá com o carro, sei lá. Mas também tem outros. O senhor era um cara mais. O senhor já tava com a esposa, sei lá, o senhor é um cara mais consciente. Tem uns que era. Comprava o X. O senhor conheceu o Edivaldo, né? O que faleceu? Ele jogou com o senhor no Palmeiras, né? Junto. Era um cara legal, né? É doido. Ele era a nossa referência, assim, de otimismo, de alegria, brincalhão. Um cara assim, ó, além de tecnicamente sim, era bom jogador. Ele era um cara fantástico. Todo mundo adorava ele, todo mundo queria estar do lado dele, porque ele tinha histórias para contar fantástico. E ele faleceu super jovem, não tem pra, né? Ele faleceu no acidente. Então, ele teve cesário Lange, né, no interior. Então ele foi fazer um jogo amistoso lá, uma brincadeira lá, e na volta ele acabou tendo acidente. Mas antes de ele fazer isso, entre a gente, porque acho que ia entrar de férias, né? E ele não ia mais permanecer no São Paulo, que ele ia sendo vendido... Ia ficar no Palmeiras, desculpa. No Palmeiras, que ele seria vendido, não sei se foi para Espanha, para Europa. Certo. Tá? E ele falava assim, vixe, agora eu tô rico. Tô rico de verdade. O meu contrato lá, porra, é tanto, né, que ele falava lá. Certo. E agora eu tô rico. Vixe, ninguém agora me segura mais. Aí ele vai para essa brincadeira, porque depois ele retornava e viajaria na semana seguinte. Nossa. Aí ele acabou falecendo. Foi assim, foi todo mundo... Pro grupo foi pesado, né, lógico. Foi, assim, ninguém acreditava naquilo. Do jeito que ele era, não sei o quê. E ainda os caras falaram lá, pô, fica aqui, vai amanhã cedo, porque ele ia viajar, acho que à noite, não sei o quê. Ele falou, não, eu tenho que ir logo para casa para tentar ganhar tempo para resolver essa coisa. Foi ruim, porque foi uma perca. Super jovem. E ele namorou a filha do Silvio Santos, tinha umas histórias então, assim, você lembra algumas coisas assim? Então, ele... Tá meio boêmio, meio... Porque assim,
tudo era palhaçada para ele, né? Certo. Então ele falava assim, eu ia comer alface lá na casa do Silvio Santos, então eu tinha que pegar o garfo aqui, pegava o alface, dobra aqui, dobra aqui, dobra. Aham. E aí, vou comer lagosta, comia tudo do bem, Certo. do melhor. Mas o jeito dele falar era... Ele era mineirão, né? Ele era Era, do Mineiro, né? Ele era, devia ser um cara Não, fantástico. ele foi, infelizmente, uma perca Ah. do futebol brasileiro terrível, terrível. E aí E jovem. E a família processou a Fiat, depois acho que não sei no que deu. O desenrolar disso. Mas com o depois- grupo era um cara querido, um cara... Muito, Essas muito. coisas quando tá na Fiat, afeta, Tanto né? é que ele tinha se despedido da gente. Ah, né? tá. Porque Ele já era tinha final de saído. ano, então, era final de ano que ele falou, ó, agora pode ter certeza que eu sou Aham. o cara mais feliz do mundo e com dinheiro no bolso. E você tinha o Santana, boleirada tinha XR3, né? Tinha que carro que era? Boleirada... Na verdade, ó, eu tive o Santana, mas eu tinha um Fusca também. Ah, eu você ia tinha um pro Fusca. Palmeiras de Fusca. Ah, tá. Porque eu sempre gostei de Fusca. Então eu tinha esse Fusca e tinha esse Santana. Esse Santana foi... Eu acabei comprando depois que eu entro no Palmeiras. Aham. Porque aí tem aquela coisa de luvas da transferência Certo. do Juventus Palmeiras, eu não peguei nada. Mas Certo. aí depois, numa renovação de contrato, que eu consigo comprar esse Santana, dou entrada numa casa também. Certo. Mas eu ia de Fusca trabalhar e ia de boa, porque assim, eu nunca fui essa coisa de... Tinha uns que gostavam mais, né? Boleirada... Tanto é que no São Paulo, Tele Santana, e no próprio Palmeiras, Sim. os caras quando renovavam o contrato, que vinha de carro novo, Tele, vai lá vender. Você tem casa para morar? Você não tem casa? Vai comprar o casa Tele e era- não um carro. Ele preservava pelo ser humano. Ele era exigente, ele cobrava, mas queria o crescimento Sim. das pessoas, né? Que eles evoluíssem, né? Mas em todos os aspectos, né? Aham. Então ele interferia na vida particular dos caras. E os caras respeitavam ele, porque, ó, se você não vender esse carro, amanhã você não vem treinar. E não jogava, E né? não jogava, e não jogava. E se bobear, ele dava porrada em você? Assim, o Tele era bravo, assim, Ele Ele não era de agredir, Mas verbalmente era... Era. acabava com o E cara. aí o posto dele, Sim, a tradição e tal, porque ainda ele no Palmeiras ele vem com o pé frio. Sim, Mas depois sim. no São Paulo ele se torna, Sim, se torna, sim, né? sim. E aí você tem que respeitar o cara. Sim. É. Não, e quando ele veio com você, ele já tinha treinado a seleção, Não, né? De exato. 82, tinha treinado o Atlético, já era um veterano, né? Ele vem com uma situação de pé frio, mas com status. Mas lá ele em jogava cima. também, chutava, dava umas... não Ele chegava tanto. era mais de falar. De falar. Era mais de falar. Lógico, de vez em quando, uma bola ou outra ele pegava, mas não, era mais de falar. É assim, vai ali e repete. E uma coisa importante, repete, mas tente enxergar o seu movimento, porque que você está repetindo, você está errando. Aham. Né? Ele falava isso, porque ele mais ou menos ele falava, eu gostaria que você pegasse na bola desse jeito, né? E aí vai repetir. Aham. A gente sabe assim de histórias como É. o Cafu, que o Cafu ficou É. noites e noites, né? Final de treino lá e vai para chegar onde ele chegou, porque o Cafu só corria, chegava nos cruzamentos, tinha muita dificuldade. Que coisa, hein, O cara? Cafu, além de correr, que já era uma baita de uma coisa, porque o Cafu não era um cara driblador. Aí ele passou a chegar no fundo com a frequência que ele chegava e ter um aproveitamento muito bom. E virava a noite treinando, né? O cara era... O Tele era meio... E ele... Era um outro futebol, né? Hoje não daria, né? Hoje Não dá porque os atletas de hoje, os jogadores- dirigentes de hoje, né? É que nem os árbitros, né? Se a gente falar dos árbitros antigos, quais você pegou? Você pegou do Cídio, pegou... O Ducílio falava assim, ó, teve um jogo Juventus e Santo André, que a gente estava para classificar entre os quatro, eu era o Corinthians, eu era a gente, ele falava assim, hoje vocês não ganham aqui de Santo André não, o Corinthians ganha do Guarani lá e vocês... E amarrava o jogo e não deixava o jogo andar. E não ganhamos o jogo e o Corinthians ganhou. O Aragão o senhor pegou também? Aragão, Ducídio... Aquele que morreu de ar, o Morgado, o senhor pegou? Morgado. Era bom jogador? Era bom árbitro. Romualdo, né? O Wright, acho que o senhor pegou. Wright, tinha o Almir
Lacuna também, que acho que era um bigodinho aqui assim. Tinham vários Dalmo árbitros. Bozano, o senhor pegou? Também. Era outro futebol, né? Sei lá, hoje não poderia um cara como o Ducídio, né? E assim, os árbitros interagiam mais. Porque Certo. o que acontecia? O atleta ficava muito mais tempo dentro do Sim. campo. Então os árbitros conheciam o atleta e o atleta conhecia a maneira dos árbitros, né? Então era mais assim, tinha aqueles que eram um pouco mais duros, outros mais flexíveis, né? Era um tratamento mais direto, mais próximo, isso, né? Não tinha aquele medo. O árbitro tá ali, eu sou jogador. Sim, eu não posso se me misturava aproximar mais, dele, né? Eles levavam mais o jogo mais leve, vamos dizer assim. Porque tinha as pancadas, mas os caras sabiam com quem árbitro que eles poderiam bater mais, com quem árbitro eles poderiam bater menos. Era meio que assim. O senhor do clássico no Palmeiras, qual que o senhor tem? Algum que o senhor lembra? Algum com o Corinthians, algum com São Paulo, que o senhor foi muito bem? Contra São Paulo, assim, eu fiz gols contra todos eles, né? Mas contra o Corinthians, um especial, que a gente ganha de 2-1, tem a expulsão do Neto, que ele dá a gosparada. Aquele guspa ele até já faleceu, José Aparecido. E aí eu faço 2 gols nesse jogo, né? A gente acaba ganhando o jogo do Corinthians. E na época tinha, até hoje tem, né? A Band, a Hora do Ronco. E o Paulinho Azeitona, palmeirense, cobriu o Palmeiras, trabalhava para a Band. Ele, na véspera do jogo, ele fala assim: Betinho, se você fizer gol amanhã, ganhar do Corinthians, vamos na Band amanhã, né? Porque eu ronco corintiano do jeito que ele é. Vamos lá, para dar uma zoada nele. Eu falei: não, tá bom. Aí eu faço os 2 gols, que a gente ganha de 2-1, né? E aí, o programa dele começa às 7 horas da manhã no Morumbi, né? Saí de São Bernardo, ir pra lá, tive que ir bem cedo. Vieram me buscar, me vieram levar lá. E aí, quando eu chego na rádio, ele, de primeira, assim, fala: o que você tá fazendo aqui? Não era nunca, eu queria te ver na vida, que não sei o que, meio que na zoeira. Aí depois, fora do ar, ele fala: isso daqui é só, né, pra audiência, essa coisa toda, Mas não era pra você ter feito os 2 gols, não sei o quê. Então, assim, foi um fato que eu fiz esses 2 gols e teve essa situação na rádio, que até hoje eu assisto o programa dele, acompanho. Ele tá há muitos anos, né? Conversei com ele do Japão. Teve uma vez eu entrei no programa dele lá do Japão. Então, esse jogo me traz essas lembranças aí, né? E quais goleiros mais difíceis o senhor jogou contra? O senhor também é difícil, né? Zete, Tafarel. De goleiros assim, o Paulo César, que depois eu trabalhei no Cruzeiro, jogou na Portuguesa. Gilmar. O Dida eu peguei, mas já bem no finalzinho. Rodolfo Rodrigues, acho que Rodolfo Rodrigues, né? Esse tive felicidade de fazer gols nele no Santos, quando ele estava na Portuguesa também. Valdir Pérez o senhor não pegou, né? O Valdir era mais velho, ele não peguei. Aí o Sérgio Guedes, o goleiro. O Sérgio Guedes era um goleiro também mais difícil de fazer gol. Muito bom. Era bom goleiro, né? Muito bom. Ele teve um problema agora, né? Parece que tá uma melhorada, coitado. AVC, quase. Mas graças a Deus já tá inteiro já. Foi pós a eliminação da da 2, Não sei se foi por causa disso. Então, deve ter sido um contexto todo. Ele levou a Portuguesa 3 meses sem receber. Eu não sabia que tava toda essa situação. Ele comprava frutas, tentava alimentação. Ele ajudava os atletas assim? Ele é de Santos, ele gosta da Portuguesa Santista, então ele ajuda. Acabou o jogo, beleza, passou todo o estresse. No outro dia que ele veio ter o AVC, né? Quando já estava mais acalmado, mas aí foi a sequência. Aí até ele falou, tem um grupo, né? Ele falou: tomem cuidado, o corpo dá sinal, avisa. Ele falou lá os momentos. E a gente não imagina, né? Somos ex-atletas, que a gente ainda... Mas a vida de treinador é pesado pra caramba. É muito mais estressante do que de jogador, né, seu Betinho? Jogador, você treina, você joga, acaba o treino, acaba o jogo, você vai embora para casa. O treinador, mal acabou o jogo, mal acabou o treino, já está pensando como vai ser o próximo dia, o que você vai ter que fazer no próximo dia, quando ganha, quando perde.
Então, Eu não sabia, eu sabia, lógico, do título dele da Copa mas não sabia dessa situação da Santista que tava. Sim. Mas jogou Copa do Brasil, trouxe o menino que jogou no Juventus, fazia gol lá, o general lá, o Bruno não sei o que, o atacante. Tava num time, parecia que acertadinho. Mas o problema, assim, infelizmente os clubes devem mais do que. Então o dinheiro que entra, uma parte já vai para cá e o que sobra aqui mal dá para fazer uma competição digna, né? Vamos dizer. Aí os jogadores vêm pelo treinador. Sim. Pela conduta, pelo caráter. Pelo Sérgio, né? Exatamente, né? E muitas vezes, assim, lá no Nordeste também é difícil pra caramba de se trabalhar. O senhor teve problema de salário Sim, atrasado nos clubes? Mas além disso, a condição de trabalho e alimentação, esses são os pontos mais difíceis. No Nordeste. Agora, né, estou falando isso 10 anos atrás, vai se melhorando. Eu estava agora no Barcelona, na Bahia, né, no Barcelona de Ilhéus. A estrutura ainda não existe, mas financeiramente, aí colocaram os jogadores numa pousada, onde tem alimentação. Já é meio caminho andado, né? Você conseguir alimentar os atletas, pagar em dia, você já está no meio caminho. Aí se você tiver campos bons, materiais de trabalho bons, você aumenta as suas possibilidades. Por isso os clubes hoje, os grandes, têm CTs. E lá tem tudo. Você não precisa sair de lá. O que muda para um time como, vamos dizer, um Juventus, um 15 de Piracicaba, um clube que está na 2... Ter um CT como tem o Novo Horizontino, o Mirassol, esses clubes que já estão numa Série B de brasileiro. O que muda ter um CT? Você pode trabalhar o que você quiser nos campos, porque você tem mais de um campo na maioria das vezes. Você tem uma academia, onde você pode fazer uma academia, um processo de transição de imediato para o campo. Você tem alimentação, você sai do treino, alimenta, deita, descansa, volta para o treino. Então, esses fatores, porque você treina, almoça, você tem que se deslocar, aí você às vezes não consegue descansar, volta para o treino, você ainda vai estar cansado. Essa situação da academia, você tem que fazer fora do estádio, você já não dá para fazer uma transferência para cá, você treina numa academia onde tem público, então ela não é só sua, você não vai conseguir executar os exercícios, cobrar os exercícios corretos que tem que fazer. Você não tem campos de treinamento, você só tem o seu estádio. Você não pode fazer tudo, que senão vai reinventar o gramado e isso vai te dificultar no jogo. Então você tem que se deslocar para treinar em campos ruins. Aí volta, aí entra o negócio da alimentação. Então vamos treinar só um dia na semana, não dá para treinar 2 períodos. Então assim, é muito detalhes que dificulta quando você tem um CT e quando você não tem um CT. Porque de alimentação o senhor diz a dificuldade, porque aí o atleta tem que comer na casa dele, e aí isso quebra um pouco, porque tem que ter uma orientação, né, do que comer, do que... Se o cara ainda tiver com a esposa e a esposa for dedicada de se preocupar em alimentá-lo, beleza. Mas na maioria das vezes ele vai sozinho. Aí ele junta com mais um ou com mais 2. Vai comer lanche, vai comer qualquer coisa, vai comer pizza, não vai se alimentar como se deve, vai dar as suas saidinhas, né? Que aí até mas jovem é jovem, né? Que até aí não tem problema nenhum, desde que não interfira no dia a dia de trabalho. Mas tem uma série de fatores. Se o jogador não se alimentar bem hoje, os treinos hoje são muito intensos. Requer que ele esteja descansado para poder executar. Se ele estiver cansado, a chance de lesão aumenta. Aumentando a lesão, ele está fora do jogo. Está fora do jogo, diminui a sua chance de vitória. E aí, treinador sem vitória está na rua. Seu Betinho, tem alguma coisa do Palmeiras que o senhor acha que nós não falamos, que o senhor queria falar? Não sei. Eu acho que, de uma maneira geral, foi falado. Pontuais ali. A diretoria de 90, com a saída do Jair, perdeu a oportunidade de ter sido campeão ali, isso não tenho dúvida. A de 91 nós fomos responsáveis, mas teve aí, né, a questão do mais
do regulamento, né, que o São Paulo acabou Aham. tendo essa vantagem aí, que aí, né, aquela coisa, o dirigente vai para um arbitral, Mas a assinou. federação vai pagar aquele negócio, onde que eu assino? Aqui não quer saber dos detalhes. Mas foram 2 anos e meio de Palmeiras onde eu fui muito feliz, né, porque fiz jogos memoráveis, tivemos vitórias, tivemos as nossas derrotas, não consegui o título de expressão que eu gostaria tanto, teve da Euroamérica, esse torneio aí que também foi fantástico. A torcida do Palmeiras é uma torcida apaixonada, né, uma torcida mais do que nunca agora. Aí a gente vai um pouquinho pelo lado da diretoria, né? Sim. O quanto essa diretoria hoje fez com que o Palmeiras chegasse nesse nível. Sim. Que ele inicia um campeonato brasileiro como sendo um dos favoritos ao título. Sendo que lá atrás eram possibilidades, né? Mas acho que com os erros que aconteceram lá atrás, houve aprendizado e hoje a diretoria do Palmeiras está num caminho que eu acho que não tem mais volta. A diretoria do São Paulo teve o seu momento, mas se perdeu no caminho e agora eu não sei se tem a volta para o caminho. Né? Acho que a saída do Dorival foi talvez... Porque ele tinha o respaldo de todo mundo e todo mundo confiava nele, né? Mas os futebol são feitos de momentos, né? E o momento hoje do Palmeiras é fantástico, então eu sou muito grato e muito feliz de ter vestido essa camisa. Tá certo. Pra gente encerrar, Betinho, o que o senhor acha que fica de vocês, dos atletas, daquele grupo, dessas histórias? O senhor tem histórias em muito mais clubes. Se a gente fosse falar de um por um aqui, né? No Japão também, né? Acho que, enfim, ficaria o dia todo. Mas o futebol é uma paixão, né? Isso que eu acho mais legal. Se perdeu, acho que um pouco, as arenas, ela trouxe mais conforto, Sim. né? Sem dúvida nenhuma, Sim. mas ao mesmo tempo um pouquinho mais de distância, né? Embora existem as uniformizadas, Sim. mas aquela coisa de bandeira, dos batuques, aquilo que vamos dizer que era a raiz, você entrava no Morumbi, aquele Morumbi dividido, era uma coisa linda, fantástica. O próprio Pacaembu, né? O próprio Pacaembu, eu que falo agora do Morumbi, quebrou, né? Infelizmente, essa situação também de torcida única, porra, é um pecado pro futebol, é um pecado. Quem joga em casa tem a máxima de... Mas o jogador, ele quer ver o estádio lotado, sim, mas quer ter o prazer, porque assim, quando você faz um gol que uma torcida fica quietinha, a outra... Porra, é fantástico isso, né? E eu espero que isso venha melhorar, né, no futebol, essa situação de torcida única, porque é apaixonante poder assistir clássicos. O senhor viu agora, o ingresso do Palmeiras tá 350, cara, pra ver um jogo, professor Betinho. Uma coisa, a torcida no Corinthians também... no Corinthians é super caro também. Também protestando, é uma coisa que a paixão que era popular está sendo elitizada, né? E aí cabe à diretoria ver. Tem duas situações: o preço que paga-se para ter um time competitivo. Também isso é verdade. Você quer um time bom, competitivo, forte, da onde vai vir esse dinheiro? Por aí. É coisa ser discutível, mas o clube não pode abrir mão do seu torcedor. Se ele está reclamando, é porque não tem capacidade, condições financeiras, pela nossa realidade, de estar acompanhando o clube. Uma camisa de um clube hoje é R$400, é muito caro, né? Na época de você o ingresso era completamente, era outro, né? A gente falou de inflações, o nosso salário a cada 3 meses aumentava de acordo ali com a inflação, então era tudo meio que igual. Hoje realmente a diferença é muito grande. Na carreira do senhor tem ideia quantos gols o senhor fez, mais ou menos? Eu devo ter entre 250, 280 gols aí eu tenho. No Palmeiras eu tenho 144 aparições com 44 gols. É bastante. Eu até acho que tem mais, né? São jogos oficiais aí, mas eu acho que eu devo ter mais. E aí ao longo da carreira eu tenho jogos também que às vezes nem foram computados, né? Mas que na minha cabeça estão.
Tá certo.